Boa noite, vamos começar. Desculpa incomodar aí as mentiras de vocês. Só? Só por uma rápida passada aí pela galera, eu contei 1,5 tonelada de peixe que morreu aqui dentro já hoje. Muito bom, muito feliz, muito alegre de ver essa loja assim cheia. Isso aqui é fruto de muito trabalho nosso, muito suor. Sustentar uma loja só com a Pesca Sub não é fácil. E ter tanta gente assim aqui hoje, para mim, de verdade, é uma realização, é uma satisfação muito grande. Então, eu queria agradecer a todos vocês pela presença, antes mesmo de qualquer coisa, de começar. Isso é parte da reestruturação da Pesca Sub. Esse ano a gente faz 15 anos. A Pesca Sub não é uma loja, eu gosto de chamar de Centro Pesca Sub, porque a gente engloba aqui loja, a gente tem a escola, temos os cursos, viagens, a gente organiza saídas dentro do Brasil, para fora do Brasil. O que mais? A gente é representante importador das maiores marcas do mundo de pesca submarina. No começo eu escutei muito representante que vinha aqui tentando me vender equipamento de camping, coisa de pesca de linha. Eu falei, não, eu vou ficar só com a Pesca Sub, e saíam sempre com um sorrisinho assim, tipo, 3 meses você me procura de novo. E estamos aí 15 anos com a loja aqui, mantendo um centro de Pesca Sub. Talvez se fosse só a loja, a gente não conseguiria estar aqui tanto tempo. E com certeza, se não fosse a minha equipe maravilhosa, se não fossem vocês, eu não estaria aqui. Parte dessa reestruturação da comemoração dos nossos 15 anos, a gente vai organizar eventos com determinada frequência, trazendo muita gente legal, trazendo muita gente bacana para divulgar o esporte da melhor maneira, do jeito que a gente entende, para trazer mais informação, mais técnica, mais segurança para vocês. A gente está aqui com mais de 40 pessoas, a gente está ao vivo nas nossas redes sociais. Obrigado vocês também que estão aí acompanhando nossa live. E, para começar, quando a gente falou nesses eventos, quando a gente falou em trazer informação técnica e tudo, foi unanimidade aqui entre a equipe um nome. A gente tem no Rio de Janeiro aqui um super apneísta, recordista, um super atleta campeão, que é meu amigo Ricardo Bahia. Valeu. Palmas para ele. Ele vai se apresentar, claro, mas é amigo nosso aqui da loja, cliente, super mergulhador, pescador submarino também, tem números impressionantes na apneia. E ele vai falar bastante disso aí para vocês. A gente vai falar da história dele, a gente vai falar das técnicas de apneia, o que a gente usa na pesca submarina. Então chega, se me deixar, eu fico falando a noite toda aqui. Vamos com Ricardo Bahia. Bom, primeiramente agradecer imensamente o convite, a presença de vocês e parabenizar o Diego por toda a trajetória dele na pesca submarina, a pessoa que talvez mais incentiva o esporte no Brasil, a qual a gente deve isso tudo, né? Curso, loja, e é interessante lembrar da trajetória do Diego, né, que lembra muito do Pipim. O Diego teve uma época que ele já estava pescando nas profundidades que já era recorde de apneia. E aí a gente fez uma viagem, Diego, quero homologar esses recordes aí, vamos lá, tal. E a gente fez um curso com o primeiro ser humano que passou dos 100 metros em apneia laje constante, que desce e sobe com esforço próprio, né, nada dele. Carlos Costa, lá em Bonaire, e lá que eu tive a chance de conhecer o Diego, e foi muito legal, a gente fez recorde juntos, eu fiz sem nadadeira, ele fez com nadadeira, e de lá para cá ele dedicou a vida inteira a isso, e a gente deve muito a essa oportunidade, né, de ter vocês todas, essas viagens, toda essa agregação, a gente deve muito ao Diego, e claro, toda a equipe, todo mundo que participa disso. E a ideia aqui é falar um pouco, né, da minha experiência, passar algumas coisas para vocês sobre técnicas, treinamentos e tudo que possa contribuir para a apneia de vocês.
Então, planejei uma palestra de mais ou menos 1 hora e depois mais meia hora de troca, de perguntas. Mas eu acho que a gente pode fazer num formato livre, assim, também, se quiser interromper, acrescentar, né? Legal, hoje é esse clima bem leve aqui, troca de informações, troca de ideias, a gente vai batendo um papo aqui. Vamos trocar de lugar, porque você controla o computador beleza. aqui. Então, pessoal, só para quem não me conhece, eu tenho uma trajetória assim que fiz alguns recordes que chamaram atenção. Teve um recorde que foi do Guinness Book, em 2010, que eu fiz mais de 20 minutos sem respirar. É importante deixar muito claro que é uma apneia totalmente diferente do que a gente está acostumado. É uma apneia que você pode inalar oxigênio puro antes de fazer a apneia e, naturalmente, o oxigênio puro tem 5 vezes mais do que o ar ambiente. O ar que a gente respira normalmente tem só 20%, 21% de oxigênio. Respirar oxigênio puro, naturalmente, aumenta bastante. Mas foi um recorde, né? Importante. Hoje esse recorde já está beirando, acho que os 30, já está 29 minutos, um croata fez. Eu parei de tentar esse tipo de mar. Mas o que é interessante, que talvez faça parte do futuro da pesca sub, uma coisa que ainda está bem incipiente, é um mergulho livre técnico. Alguém já ouviu falar nesse termo? Que é o seguinte, tem pessoas especializadas em mergulho de apneia e mergulho autônomo que circulam por essas duas áreas. E eles começaram a observar assim, o oxigênio ele é altamente tóxico, sob pressão. Então não dá, por exemplo, ter essa ideia, se faz 20 minutos, vou dar uma respiradinha aqui no oxigênio e vou descer, fazer pesca sub. Não dá para pensar nisso. Mas tem gente que começou a aplicar, em vez de usar o oxigênio a 100%, usar uma mistura 50%. E aí pessoas para fazer treinamento desses atores, que vão fazer cenas subaquáticas, que ficam lá um tempão, Avatar. Então tem um treinador lá, o Kirk Crack, que ele está investindo nisso. E é bem interessante que ele consegue com essas misturas fazer uma pessoa mergulhar a 30 metros ali, ficar 5 minutos sem subir com problema de falta de oxigênio. É meio surreal. E pode ser que isso venha a fazer parte do futuro, algo que deve ser estudado, porque ainda o Bruno Parente talvez saiba até dizer melhor os riscos sobre isso, né? Não é algo que a gente incentiva no momento, mas é só para ficar no radar, que é um sonho, né? O Bruno Parente que está aqui é nosso médico hiperbárico. Sempre que a gente tem alguma dúvida, assim, essas coisas meio estúpidas, a gente pergunta para ele. E aí fiz recorde também no final acabei me especializando muito em piscina, porque eu acho que é mais fácil de treinar, mas eu acho mais sustentável também. Eu acho que profundidade tem uma hora que começa a ficar muito perigoso. Mas eu cheguei em lugares que eu jamais imaginava que era possível. Né? Então a gente tem uma visão, eu tinha essa visão de que Ricardo, desculpa te interromper. Você vai voltar a falar desses 20 minutos? Posso falar. Ou não está no plano? Se tiver interessante. Ou então posso te fazer umas perguntas? Pode, claro. Como é que é ficar 20 minutos sem respirar, cara? O que passa na tua cabeça 20 minutos ali com a cabeça dentro d'água? Qual a diferença de uma apneia comum para uma apneia respirando o O2 antes? Digo, o que você sente de diferente? Então, ótima pergunta. Quanto tempo pergunta. você respirou o O2? Como é que Então, isso? vamos lá. Eu respirei na época uns 20 minutos, mas depois outros atletas andaram respirando 10, 15, vendo que dá muita diferença esse tempo. Que é o suficiente para você saturar todo o sangue, os tecidos e fica bastante oxigênio mesmo. A sensação é mais psicológica, assim, logo no início você não tem uma sensação assim, que diferença, não. Só que surpreendentemente você vai ficando, quando você vê, passou 10 minutos, você não sentiu quase nenhuma vontade de respirar, nada. Caraca. E assim, depois de 10 minutos. minha melhor marca sem oxigênio puro foram 8 minutos e 9 segundos. Eu posso dizer que foi bem mais difícil de aguentar a vontade de respirar, contração, muito, muito mais difícil do que essa com oxigênio puro. Na verdade, a apneia com oxigênio puro, a apneia normal, o limite é falta de oxigênio. A apneia com oxigênio puro, você não tem limite de falta de oxigênio, você tem bastante oxigênio para ficar muito tempo. É o excesso de gás carbônico, que ele vai acidificando o sangue, vai provocando uma narcose de excesso de CO2 e que ele é vasodilatador, então você começa a sentir a cabeça meio pesando, vai dando umas... E aí o limite é mais por isso. E é curioso que você tem contração, mas como o oxigênio está muito alto,
a contração ela vem, mas não incomoda tanto. Mais então suave. você vai ficando ali como se tivesse a primeira contração, a segunda, só que você fica ali vários minutos tendo essas contrações. Eu saí na época que minha mão começou a tremer. Eu falei, não, pô, eu estava plenamente consciente, mas comecei a perder, eu falei, não, para. Deve ser um sinal. E aí depois eu soube que esse tipo de performance tem gente que quando apaga por excesso de CO2, parece que a pessoa demora para voltar, às vezes 1 hora, fica em coma ali e tal. Então, É pior, cara. é pior. Aí eu parei, falei, não, tá, não vou mais brincar com isso daí, Será que não. eu vou ficar assim para sempre? E você sente uma ressaca. Sabe, você bebeu muito hoje, amanhã você vai estar com aquele... Sente que está alguma coisa intoxicando ali. E eu senti isso por uns 2, 3 dias. Caraca. Você tem um estresse metabólico total ali, né? No corpo. Você vai por falar essa daquele situação. evento que você fez junto com o mágico lá, cara? Ah, não, foi com o alemão. Depois, alemão, né? Como é que depois foi? desse Me recorde... lembra dessa É que assim, o história. recorde do Guinness, ele não te dá um prêmio. Ah, você bateu o recorde, você ganhou dinheiro. Não, você não ganha nada. Você ganha um status, um nome. E a China se interessa por essas coisas de apneia, eles adoram. Aí me chamaram para o programa de TV, era eu, um alemão. A gente entrava num tanque de água, é tipo um Domingão no Faustão, ao vivo lá. Foi a única vez assim, que eu ganhei dinheiro mesmo ali com a apneia. Foi bem legal essa experiência. Eu nem pensei em contar, mas... Fala um pouquinho mais. Eu tô super curioso com essa história de você na China Cara, contra foi um alemão. assim... Foi uma competição, você e o alemão, né? Não, eu lembro que na época você me falou que, cara, sua cabeça não ficou legal, né? Nessa apneia. Não, na verdade, eles me chamaram pelo Facebook, coisa, né? Com perfil falso, que lá não pode usar, aparece essas redes sociais. Aí o cara mandou, eu falei, pô, isso aí deve ser fake, deve ser zoeira. Aí o cara, não, vem pra cá, tal, a gente paga a tua passagem, te dá um dinheiro, não sei o quê. Eu falei, pô, será que é? Aí, aí eu chamei o Marcos Werneck, que é um cara fera do mergulho autônomo, para me ajudar na parte de oxigênio. E ele falou, ó, a performance vai ser assim, você vai entrar num tanque com água 5 graus e ela vai esquentando durante a apneia até 40 graus. Você e um alemão que era recordista mundial, o primeiro cara que passou dos 10 minutos de apneia sem oxigênio puro. Sem pressão, né? Era isso. Eu falei, caraca, e agora? Mas eu nem sabia se chegar lá o cara ia querer roubar meus ovos, eu não sabia de nada. E aí foi uma experiência bem doida, que a gente ficou ali... Foi bem legal. A gente tinha que fazer vários exames médicos, era uma semana de gravação, e aí às vezes o cara batia de madrugada na porta, assim, 2 horas da manhã, não, tá na hora de gravar, vamos lá, não sei o quê. E depois teve o evento ao vivo, acabou que o alemão ganhou. Ele fez acho que 18, eu fiz 16 nessa condição. A água a gente tinha combinado, eu falei, ó, cara, não dá para ficar com água a 5 graus, ninguém vai aguentar. Aí, não, vai ser fake. A gente bota lá que é 5 graus. Aí a gente tinha combinado isso. Cara, cadê? Os caras começaram a encher de gelo. Aí não era fake. Aí eu fui com a roupa fina. Eu falei, pô, você é fake? Aí a gente tinha combinado que no mínimo 18. Ah, tem que ter uns gelos ali só para impressionar. Os caras encheram de gelo o negócio. Aí eu fui com a roupa fina de 1,5, comecei a ficar morrendo de frio no início. E aí foi esquentando, aí quando vai esquentando... Aí foi legal. Experiência, né? Foi maneiro. Maneiro. E aí, assim, eu tinha essa visão, né? Que para você fazer a apneia, ou você era um cara com a genética muito favorecida, um super-humano, ou então esse estilo de vida, assim, um faqui que fica lá 7 anos no Tibete, meditando, aquela coisa, totalmente fora da nossa realidade. Até que eu comecei a vivenciar o esporte. Para vocês terem uma ideia, eu comecei mergulhando na Praia Vermelha, o lugar favorito aí do nosso amigo. Começou lá também, o mergulho lá na Praia Vermelha. E aí eu mergulhava bem mulambo, eu tinha comprado meus equipamentos ali no balcão, né, jornal balcão, tudo, máscara entrando água, roupa rasgada, apertada, nadadeirinha pequena, enfim. E ali, eu, com meu irmão, um amigo, a gente mergulhava só até 10 metros. Quando chegava nos 10 metros, eu falava, cara, tá ficando fundo, vamos voltar. Tá ficando fundo, vamos voltar. Já pescava? Não, só pra... e isso foi bem interessante, porque eu acho que no início, todo mundo ficava 1, 2 meses mergulhando e já pegava o arpão. No meu caso, não. Eu fiquei muito tempo mergulhando só para curtir o visual, né, vida marinha,
E isso acabou me obrigando a olhar muito para mim mesmo, na parte de relaxamento, a parte de técnica, a parte de controle. E eu melhorei um pouco o meu fôlego, mas nem imaginava que era possível participar de competição. E aí o Vitor, que você conheceu, que você treinou com ele, vai ter uma competição de apneia no Rio Boat Show, vamos participar? Eu falei, para participar, como é que é? Ele, não, é igual maratona, você não precisa ir para ganhar no queniano, vai lá para se superar, para divertir. Ele me convenceu, aí eu fui para a competição. Não, primeiro ele passou, eu achava que 4 minutos era impossível fazer 4 minutos de apneia. Eu fazia 2, 3, brincando assim na piscina. Aí eu falei, como é que o cara consegue ficar mais 1 minuto? Quase morrendo para fazer 3 minutos. Aí ele me passou umas técnicas, consegui fazer 4, 4,5. Fiquei empolgadíssimo. E eu já tinha tentado fazer outros esportes, já tinha passado futebol, remo, basquete, natação, mas nunca me destacava. Era razoável assim, mas não me destacava. Eu falei, vou aproveitar que eu estou novo, vou me dedicar a isso. E aí quando você conhece o mundo de competição, aí é outra história, que é a galera que está focada em detalhe, em técnica, mais ou menos parecido com o que acontece no galera do fisiculturismo. Não, peraí, se tomar creatina, se não sei o quê, se tomar aquele whey, treinar, descanso, fazer a repetição mais lenta, que não sei o quê. É mais ou menos assim, a apneia tem muito essa parte de fisiologia, que você vai experimentando, testando, estudando, então isso faz avançar muito. E aí tem essa parte mental, que eu diria que é fundamental para a apneia, e para todos os esportes, né? A gente tem um efeito em psicologia esportiva chamado efeito Bannister, que tem a ver com essa história desse primeiro atleta que a gente tinha como humanamente impossível o ser humano correr 1 milha terrestre abaixo de 4 minutos. Então era tratado de biomecânica por que o ser humano não permitia que ele corresse tão rápido e tal. Até que esse atleta, o estudante de medicina inglês, numa prova ele fez 3,59,4. O que foi curioso? Cara, em 5 anos depois, vários atletas também conseguiram romper aquela barreira. E não teve evolução de tênis, igual agora na maratona, ainda estão falando que esse recorde agora quebrado tem a ver com tênis da Adidas lá, placa de carbono, não sei o quê. Mas aí o que é interessante, né? Quando alguém mostra que é possível, as coisas começam a mudar. Aquele bloqueio que impõe ali para determinada coisa que vira um bloqueio de verdade. Vira bloqueio de verdade. verdade. Que vira físico. E a gente tinha o bloqueio do ser humano também para a profundidade. Que tinha médicos, fisiologistas que calcularam, se você descer muito, seu pulmão vai ser comprimido, quando chegar ali mais ou menos uns 40, 50 metros, ele vai estar tão comprimido que ele vai colabar, você vai morrer, não dá para passar. Aí o Américo Santarelli, fundador da Cobra, ele quis provar que era possível, aí ele começou a fazer uns testes fazendo a apneia sem ar, ele falou, se eu descer 10 metros sem ar, e aí ele, pelo cálculo da pressão, ele viu que aquilo ali, ele estaria uma pressão muito maior do que 50, 60 metros, que era a profundidade que os médicos falavam que não dava para ir. E ele não morreu, ele falou, vou tentar. Já era um grande pescador, aí ele foi lá na Ilha Redonda, trouxe foi esse recorde, primeiro recorde mundial, oficial, saiu no jornal, no Globo. Isso aqui é a mãe dele, a Mônica Santarelli. E dali a gente teve a marca também retratada no filme, né, do Imensidão Azul, o Enzo Maiorca, chegou nos 50 metros de profundidade, que também foi um feito extraordinário. E isso a gente está falando... Essas marcas são bem interessantes, porque diferente da corrida, que é humanamente, fisiologicamente impossível, no mergulho diziam que quem passasse de 40 metros ia morrer. Depois não, quem passar de 50 metros está morto. Os médicos falavam isso, o cara ia morrer. Então você imagina a barreira não só psicológica ali, mas o medo, né? Não, vou passar de 40, vou morrer. E passou de 40, depois passaram de 50. Hoje está em quantos metros? Então, aí é curioso, década de 60. Se a gente pega, então, avança na linha do tempo 4 décadas, 5 décadas, aí o Patrick Musimo já passou dos 200 metros de profundidade. E hoje está a 250. O Herbert Nietzsche foi a 252, na verdade, só que ele voltou cheio de problemas de doenças compressivas. É uma outra história. Mas então você imagina uma marca humanamente impossível na década de 60, ela foi quadruplicada em 4 décadas. Então isso é bem interessante do ponto de vista mental, assim, como
às vezes a gente acha que a gente está já explorando o nosso potencial e não está. Esse Patrick Musimo é uma história triste, né? Ele, o primeiro cara a passar de 200 metros em apneia, morreu numa piscina na casa dele de 1 metro de profundidade, treinando apneia estática sozinho. Isso foi um exemplo. Eu tive a chance de fazer um curso com ele veio para o Brasil, foi um aprendizado grande, mas realmente essa lição que ele deixou, né? Que o nosso esporte a gente não admite erro. E aí, só para ilustrar ainda esse efeito, talvez se o Diego chegar com qualquer arbalete aqui, levar na academia, der para o cara mais forte, que nunca fez pesca submarina, e fala assim, arma aqui esse arbalete. Como ele nunca viu um elástico, ele vai ver a resistência do elástico. Quando ele nunca viu um elástico esticando tanto, ele não vai conseguir. Simplesmente não vai conseguir. Vai falar que é a menos que ele já tenha visto algum vídeo de pesca, ele vai falar que é impossível. Aí você vai falar, não, é assim, meu amigo. Pum. Cara, na mesma hora você vai desbloquear. Magrinho. Então é mais ou menos isso que acontece na apneia. E aí, qual foi o meu desbloqueio? Eu tinha uma ideia que os apneístas, eles tinham um biotipo determinado, que era mais ou menos o do europeu, padrão ali do Mediterrâneo, o italiano, o francês, que é esguio, alto, magro, caixa torácica grande. E aí eu começava a me olhar no espelho e falava, pô, será que um dia eu vou ser um recordista de apneia? Aí me olhava, pô, qual é a minha capacidade pulmonar? Pô, o Pelizari é assim, aí eu ficava me comparando. Aí quando eu comecei a viajar, eu vi que, na verdade, a apneia, como você tem várias maneiras de evoluir, você vê de tudo. E pessoas que você, às vezes, não dá nada, que se surpreende muito. Então, tem a questão da idade, que não é um fator limitante, até pelo menos os 60 anos de idade, pessoa que se cuida. Ela tem gente batendo recorde mundial com 60 anos de idade, até hoje. O Jack Mayol passou dos 100 metros, primeiro ser humano a passar dos 100 metros com 50 anos, né? Já estava com 50. Essa aqui é uma senhora dos Estados Unidos, isso aqui foi em 2009, no Egito, ela descendo fundo, era recordista mundial de estática, depois de profundidade. Então, tem vários exemplos aqui. Essa aqui bateu o recorde mundial atual feminino na estática, Raik, tudo na casa de 50, 60 anos. E aí você vai ver também atletas mais atléticos, né, como o Vitomi. Então, tem Alessia, então tem magro, gordo, baixo, alto, todo tipo. Sim, o primeiro aspecto mais básico, eu acho que vocês todos já têm esse tipo de informação, é sobre o aproveitamento melhor da nossa capacidade pulmonar. Uma das maneiras de você evoluir na apneia é aproveitando melhor a capacidade pulmonar e, basicamente, encher melhor os pulmões, que a gente começa sempre de baixo para cima, que é justamente, anatomicamente, a parte basal dos pulmões, ela cabe muito mais ar do que a parte de cima. E às vezes a pessoa, na hora de respirar, não aproveita muito, ela acaba enchendo só a parte de cima. E aí fica limitado. Então, se você tem um estoque maior de oxigênio nos pulmões, você tende a ter uma apneia maior. Daí, para isso, você usa essa respiração abdominal, ou diafragmática, que você começa de baixo para cima. Aí, algumas dicas assim que vocês podem aplicar na pesca sub, Você começou, então, de baixo para cima. No final, você joga um pouco a cabeça para trás, ergue um pouco o ombro e pronuncia como se fosse um au para dentro. Só que se você está com snorkel, você pode dar uma olhadinha para frente. Essa extensão do pescoço aqui e essa alongada, mesmo na água, dá para fazer antes de descer. Então, isso já vai te ajudar a pegar um pouquinho mais de ar. Não abre tanta boca, Não. Você vai estar com o snorkel, não vai nem conseguir fazer isso. E aí, claro, que você pode tentar encher os pulmões assim, vai ver que vai vir bem menos ar do que quando você está jogando a escápula um pouco mais para trás. Mas faz diferença. Você abrir a caixa torácica para aumentar aqui o pulmão, você levantar o queixo, você aumenta o tamanho da traqueia aqui, enche a boca de ar, engole. Detalhes, né, Ricardo? Detalhes. E aí você vai somando. Vai somando. É exatamente o que eu falo.
E, claro, antes de você encher tudo, você quer ter um ar bem renovado ali, né? Você não quer um ar viciado, você quer o máximo de oxigênio puro, o ar puro possível. E aí você vai, então, esvaziar bem antes de descer. O esvaziar é o contrário, você vai relaxar, na verdade. E no final você vai jogar um pouco a barriga para dentro. Só que não precisa também ser muito forte. Se você fizer muita força, já está gastando oxigênio. Vocês vão ver que a apneia é muito trade-off. Trade-off é ganha de um lado, perde do outro. Às vezes você, por exemplo, é um mais relaxado fazer isso aqui? Antes de descer, você está contraindo o músculo. Você perde relaxamento por um pouquinho, mas ganha em volume pulmonar. Compensa. Compensa. Aí tem técnicas que a gente nem usa na pesca submarina, mas é interessante mostrar porque vocês vão ver atletas usando e tal, e vão ficar curiosos, então é melhor até explicar do que ignorar isso e depois alguém começar a fazer desenfreadamente e machucar. Ficar fazendo achando que está tendo benefício. Né? A gente tem uma técnica que depois que você encheu tudo, você ainda consegue bombear mais ar sob pressão. Aí é importante diferenciar a apneia extrema, quem está buscando recorde e tudo, da apneia recreativa, da pesca sub, só para a gente não... né? A apneia extrema você sempre corre um pouco mais de risco. Por que é arriscada essa técnica? Técnica da carpa, vocês já ouviram falar? Que é você encher tudo... Você vai bombeando o ar para dentro sob pressão, como se fosse um psil para dentro, assim. Mas o risco é parecido com um mergulhador autônomo, que está com o pulmão cheio lá embaixo, sobe prendendo a respiração, o ar expande e pode dar um barotrauma ali. Pode machucar os pulmões mesmo. Como não tem muita terminação nervosa, a pessoa nem sente muita dor. Não vai sentir dor para avisar. Mas você ganha 30% a mais de ar. Eu, na pesca, para não mentir, eu uso assim, eu já percebi que ela é tentadora, porque quando você usa, você aumenta o seu tempo, naturalmente. Só que eu percebi que quando eu usava na pesca, por mais que, por exemplo, quando eu vou bater um recorde, eu cheguei a fazer 50 carpas. Caraca. Na pesca eu fazia 10, 15, enfim. Mas uma pessoa comum que nunca treinou, se ela fizesse 5, 6, ela já pode se machucar. E aí eu percebia que, no final do dia, eu tinha machucado meu pulmão, quando eu ficava fazendo isso o dia inteiro. Então eu tenho para mim que é tipo assim, um trunfo. Uma vez, numa descida, que eu quero fazer uma espera um pouquinho mais longa. A maior diferença da apneia para a pesca sub, né? A apneia você se prepara durante muito tempo para chegar num dia e fazer uma descida funda. Isso. A pesca sub a gente faz 60, várias, 70, 80 descidas em um dia. Não dá para você ficar se machucando. A técnica não tem que ser adaptada. Não é compatível. Não. Me corrija se eu estiver errado. Eu acho que a carpa é mais para você colocar um excesso de ar para dentro para ter uma vantagem física lá embaixo. Você sofre menos com a compressão quando você desce em grande profundidade. Também. Mas na pesca sub, será que fisiologicamente... Não, você vai descer com mais oxigênio, essa é a verdade. Por exemplo, mas o tempo que você já está em apneia e forçando tanto a musculatura, o diafragma ali para botar mais ar para dentro, será que ainda tem uma vantagem? Cara, tem. Pior que tem. Se você está bem adaptado a fazer isso, né? Exatamente. Mas aí aquilo, a pessoa vai ter que... Qual é o lance da carpa? Qualquer pessoa que for tentar. Ela, antes de fazer carpa, ela tem que aprender a encher bem o pulmão. Tem que estar com o músculo respiratório bem fortalecido e tal. Depois que ela desenvolveu toda essa capacidade, bastante elasticidade na caixa torácica, aí ela pode começar a fazer uma, duas, mas é bem gradativo, bem gradual. E assim, eu sinto que dá diferença porque o tempo aumenta. Mas a gente vai chegar num ponto que você vai ver que para a pesca submarina você não precisa de tempos muito grandes. Sei lá, um sujeito que fica até 2 minutos, se a pessoa trabalhar para fazer um tempo total de mergulho de 2 minutos, geralmente é mais do que suficiente para arrebentar. É o que você falou, se você tem a musculatura preparada, se você tem a musculatura alongada e você sabe fazer uma inspiração correta, completa, a carpa vai ajudar tão pouco, né? Se eu fizer mais, eu sinto que aumenta legal, porque assim, o oxigênio, vamos supor que você encheu agora
a gente está no ar ambiente, 21% de oxigênio. Então, você tem ali 0,21 pressão parcial de ATM, né, de atmosfera de oxigênio. 0,2, 0,21. Quando eu encho o pulmão, eu já tenho uma pressão superior à atmosférica. Então, não é 0,21, é um pouquinho mais de pressão de oxigênio. Que o que faz o oxigênio passar para a corrente sanguínea é essa diferença de pressão. Então, quando você faz a carpa, você ainda consegue mais 20%. Então, o oxigênio demora mais. E isso você percebe muito em competição. Sim. Mas não vale, como a gente falou, acho que não vem ao caso. Eu dei uma provocada nele porque é uma discussão que tem, assim, da carpa, se vale a pena para pesca sub Não, então, ou não. para pesca, o que eu concluí por experiência própria? 1 trunfo por mergulho. Gastou? Por dia? Por dia. Legal. E aí eu queria escutar quem entende falando do assunto. Não dá para ficar fazendo carpa. Não, vai. Cara, agora beleza, esse badege precisa de um tempo, agora nem badege, agora o robalo, por exemplo. O robalo precisa de um tempinho maior para aparecer o maior, não sei o quê, aí você vai fazer 3 e tal. Carpa na pesca sub é um peixe, né? Então. É. E aí, assim, tem os exercícios para você desenvolver a capacidade pulmonar, que, claro, vai diminuir essa necessidade, até para uma apneia que uma pessoa normal faria carpa para uma alta performance, de apneia e tudo, que é a elasticidade da caixa torácica. E para mim os melhores são esses na bola, né? Basicamente encher os pulmões, adotar a posição ali, alongar, e aí fica até a primeira vontade de respirar, a primeira contração, aí volta, repete isso, faz isso constantemente, 15 minutos, 20 minutos, para um lado. Tem várias outras sequências, mas aí tem os aparelhos também para fortalecer a musculatura respiratória, né? Que também está envolvida com esse ato, né, de encher e esvaziar os pulmões. Training Mask, tem a caneta Bic, que tem um furinho. Qualquer coisa que cause resistência para a passagem do ar, você já está fortalecendo o músculo respiratório, inclusive o próprio snorkel. Tem estudo que mostra que o pescador submarino ele tem uma musculatura respiratória muito mais desenvolvida do que qualquer pessoa normal. Justamente pelo snorkel restringir um pouco a passagem do ar. Então, a maioria da pessoa que já pesca muito, ela nem precisa, eu diria, ficar se dedicando tanto a essas coisas, não. Se você pesca, o melhor treinamento é pescar, tá na água, né? Com certeza. E aí, tem esses exercícios também, que seria o alongamento negativo, hipopressivo da caixa torácica. Que é esses que você esvazia todos os pulmões, joga a barriga lá para dentro. E isso vai fazer diferença principalmente para quem está buscando profundidade. Porque na profundidade, o seu pulmão vai sendo comprimido com a pressão. A gente vai ver que a gente tem alguns mecanismos fisiológicos de resposta que ajudam a proteger um pouco o pulmão da pressão, mas se a pessoa não estiver adaptada, ela vai ter aqueles problemas de barotrauma, que eu tive bastante justamente por não estar treinando profundidade, subir, machucar, né, onde faz os vasinhos que fazem as trocas gasosas ali nos pulmões, são muito sensíveis com a pressão, então se a pessoa não tiver essa elasticidade, desce 30, 40 metros, ela se machuca. Volta cuspindo sangue, aí para de fazer troca gasosa direito, fica com a saturação de oxigênio baixa, é perigoso. Por isso que eu falo, mergulhar fundo não é de um dia para o outro. O cara fica meses sem mergulhar, chega e quer descer 30 metros. O corpo não está adaptado, não está, né, pronto para aquilo. Não está. Não, e tem que ser bem gradativo, gradual. E aí a gente tem alguns tipos de ventilação, né, que é a ventilação, no caso, encher e esvaziar os pulmões, que a gente usa estrategicamente para acalmar, né, que a intenção do apneísta, do pesca sub, é estar com a frequência cardíaca mais baixa possível, mais relaxado, mais calmo, para entrar em apneia. E a gente tem 2 estados assim no nosso modo autônomo, né, de funcionar do sistema nervoso, que é o sistema nervoso autônomo simpático e o parasimpático. Simpático é aquele modo de luta e de fuga. Então, se você está desconfortável na água, se está pensando que o tubarão vai vir te comer, se está preocupado com a correnteza, com a onda batendo na pedra, tudo isso vai te deixar nesse modo de alerta que dispara adrenalina, o coração dispara. A situação
oposta do que a gente quer para a apneia. A gente quer o sistema nervoso autônomo parasimpático, que é o modo de relaxamento, de calma. E a gente tem um nervo vago que passa pelo coração, que é como se fosse um freio para o coração, que ele pode ser estimulado com a ventilação. Basicamente, essas ventilações um pouco mais amplas, profundas, soltando o ar bem devagar. Geralmente o dobro do tempo que você leva para inspirar. Você puxou em 4, solta em 8. Se você travar um pouquinho a língua atrás do dente, essa pressão na saída do ar, ele ajuda a manter a pressão nos alvéolos alta também. Igual se eu pegasse uma bexiga, se eu abrir, ela está cheia. Eu abrir, ela vai esvaziar rápido. Agora, se eu ir controlando a pressão, mantendo, ela vai manter com a pressão alta mesmo na fase expiratória. Então, é interessante para você entrar nesse estado de calma. Uma vez que você entrou nesse estado de calma, você não precisa mais ficar ventilando muito. Por quê? Porque se eu pegar um oxímetro que mede a saturação de oxigênio, vocês vão ver que a gente, com essa respiração que vocês estão fazendo agora, você já tem praticamente 100% de oxigênio. Você vai estar com 97%, 98% de saturação. Então, quando você fica ventilando a mais, você consegue aumentar o oxigênio muito pouco. 1%, até que vai chegar a 100%. Quando chegar a 100%, qualquer respiração a mais que você esteja fazendo, você está basicamente manipulando o gás carbônico, você está diminuindo o CO2. E isso tem alguns impactos fisiológicos na nossa apneia que são totalmente contraintuitivos, inclusive. Hoje, para vocês terem uma ideia, o tipo de respiração que mais ganha evento de apneia, principalmente a apneia em movimento, a apneia estática, a gente vê que as pessoas fazem uma respiração um pouco mais propositadamente para baixar o CO2, que é o que a gente chama de hiperventilação. Qualquer respiração acima do que seria o normal, que o seu corpo está pedindo, o seu corpo ele tem uma regulação natural que controla a frequência da respiração baseada no nível de gás carbônico. Quando o nível de gás carbônico aumenta, ele te induz a respirar mais rápido, mais frequentemente. Você deu uma corrida. Não é porque baixou o oxigênio que faz você ter vontade de respirar, é o gás carbônico. Então, se você está agora no nível de gás carbônico normal, agora no sangue, fisiológico, o CO2 está saturado, fazendo essa ventilação normal, você consegue manter o nível de gás carbônico regulado, e o gás carbônico ele altamente ajuda a conservar o oxigênio. Olha que curioso. A gente tem o reflexo de imersão. Todo mundo já ouviu falar? Reflexo de imersão? Que é várias respostas fisiológicas do corpo, por exemplo, baixar a frequência cardíaca, redistribuição do sangue para os órgãos vitais, contração do baço, libera mais hemácia para a corrente sanguínea. Tudo isso é ativado quando você entra em apneia. E quando você tem um pouco mais de CO2, isso é mais ativado do que quando você está com menos CO2. Qual seria a vantagem de você entrar em apneia com menos CO2? Você vai ter menos vontade de respirar. Retardar esses sintomas. Vai demorar mais a sentir vontade de respirar, vai te dar mais relaxamento, vai sentir que a apneia está boa hoje, mas não necessariamente, porque você pode estar com nível, você entrou em apneia, seu nível de gás carbônico está baixo, seu nível de oxigênio está alto. Entrou em apneia, o gás carbônico começa a subir, o oxigênio começa a baixar. Vai chegar um certo momento que o gás carbônico vai te dar aquele alerta para a vontade de respirar e você interrompe. Quando você começa com gás carbônico bem baixo, quando você hiperventila, o oxigênio baixa, e o gás carbônico não sobe o suficiente para te dar o sinal da vontade de respirar. E você corre risco de apagar sem ter vontade de respirar. Mas aí você vai ver vários pescadores que hiperventilam e tal e nunca apagaram. Mas não quer dizer que eles também não estejam chegando na superfície perto do limite. É muito comum isso. Então, às vezes, você pode ter um mergulho que você teve várias contrações e quando eu for medir o seu oxigênio na superfície, quando você chegou na superfície, fala assim, poxa, tá beirando aí 90%, tá bom.
Ao passo que você pode fazer um mergulho que você subiu sem nenhuma contração, super se sentindo bem, e eu vou medir o seu oxigênio, está ali 70%, 60%, enquanto que a gente sabe que para a maioria das pessoas, se chegar a 50% de saturação, ela apaga. E isso você percebe muito na apneia dinâmica. Quando você vai fazer uma apneia dinâmica hiperventilado, por exemplo, meu recorde com nadadeira é de 203 metros. Quando eu hiperventilo, a primeira vontade de respirar vem lá pelos 120 metros, 100 e pouco. Mas aí eu chego nos 130 apagando. Se eu não hiperventilar, a primeira vontade de respirar vem antes dos 50 metros. Caramba. Já começa a ter contração. Só que eu consigo ir até os 200. Incrível, né? Então é bem contraintuitivo. É totalmente o oposto ali do que a gente imagina. No caso da... Então é isso, né? Prós e contras, né? Uma ventilação normal. Vantagens. Melhor reflexo de imersão. Vasodilatação dos órgãos vitais recebendo mais sangue, o cérebro, né? Os pulmões. A gente tem um efeito chamado efeito Bohr, que é o seguinte, o oxigênio ele fica preso ali na hemoglobina das hemácias. O que faz o oxigênio que está na corrente sanguínea ser liberado para as células, para os tecidos? É justamente o aumento do gás carbônico, que ele vai diminuir a afinidade do oxigênio pela hemoglobina, efeito Bohr. Se você está com gás carbônico muito baixo, o oxigênio fica preso na hemoglobina e não é entregue para os tecidos. Se o gás carbônico está muito baixo. Então, também não é interessante baixar demais o CO2. Enfim, o contra é que a contração vem mais cedo e você tem mais dificuldade de relaxar. E aí é sempre um trade-off. Esse assunto de hiperventilação ainda não está bem estabelecido na apneia, porque tem gente que vai fazer uma hiperventilação bem moderada e consegue bater um recorde, o outro faz nada de hiperventilação, o outro faz hipoventilação, que é respirar abaixo da necessidade, então para acumular gás carbônico de propósito, o que é muito comum em apneia dinâmica. Já para profundidade, as pessoas não gostam de ir com mais gás carbônico, porque se ela estiver lá na profundidade começa a ter contração muito cedo, isso pode gerar barotrauma, que o pulmão já está sob pressão, a pessoa está tendo contração na descida, vai atrapalhar o relaxamento. Então as pessoas fazem uma hiperventilação moderada, mas nunca a gente vai chegar naquela hiperventilação clássica dos anos 90, que é o cara espera dar aquele formigamento. Ah, agora tá bom, aquele barato que dá, na verdade, é que quando você está com baixo gás carbônico, você está hiperventilado, os vasos sanguíneos que levam sangue para o cérebro, eles contraem. E aí passa a chegar menos oxigênio no cérebro. Aí dá um barato, que a pessoa acha, pô, agora tá bom para descer. Ela está num estado perigosíssimo de entrar em apneia assim, e ela pode apagar sem perceber. O Americo Santarelli, que ele mostrou, os apneístas recomendavam, os pescadores submarinos recomendavam fazer hiperventilação antes de descer, né? Ainda não se sabiam dos perigos da hiperventilação. Só para resumir o que ele falou, hiperventilação é uma forma mais acelerada ou mais profunda, é uma forma que você está trocando o gás, botando mais oxigênio para dentro do que o que você está gastando, né? Tem duas formas de hiperventilar, ou com uma respiração bem curta e acelerada, ou mesmo uma respiração profunda, só que muitas vezes consecutivas, também é quase tão perigoso quanto a respiração acelerada, né, Ricardo? Exatamente, porque assim, nossa respiração normal, aí o normal que eu estou imaginando é você em repouso, sem estar batendo perna nem nada. Porque quando você está batendo perna numa correnteza, tudo, você está produzindo mais CO2, vai te obrigar a respirar mais, não necessariamente você está baixando demais o CO2 por isso. Mas numa situação de repouso, imagina que você está num lago parado, está ali relaxado, o que seria normal seria 500 ml para dentro, 500 ml para fora em cada ato de inspiração e expiração. Se você já começa a botar 6 litros para dentro, mesmo que você solte devagar, você já movimentou muito mais volume de ar por unidade de tempo, então você acaba diminuindo o CO2 demais. É a troca gasosa, né? A troca gasosa. Muita troca gasosa. Exatamente. Por profundidade na respiração, ou seja, por aceleração é perigoso. A hiperventilação, ela, na verdade, você praticamente mantém o mesmo tempo de mergulho até você apagar. Só que com a hiperventilação você encurta o tempo sentindo vontade de respirar até você sofrer um apagamento, né? Praticamente isso, mas ainda assim a hipóxia vai vir mais rápido.
Já comprovaram que a pessoa que hiperventilou, não é que você vai ter o mesmo tempo total, não. Geralmente até o tempo total ele diminui. Ah, é? Diminui um pouco. Isso eu não sabia. Mas isso depende do nível da hiperventilação. E aí tem uma questão que hoje está muito em voga, que é o seguinte. Durante muito tempo, quando a gente fala, não, a gente tem que aprender a respirar, usar melhor a capacidade pulmonar no dia a dia, os orientais, o pessoal da yoga, tal, usa muito, encher bem o pulmão, esvaziar. Só que isso você faz na hora para encher, na hora para descer e entrar em apneia. No dia a dia, a gente deve evitar ficar respirando mais do que o nosso corpo pede. E uma maneira mais comum disso acontecer é quando a pessoa fica respirando o dia inteiro pela boca ou dorme respirando pela boca. Porque o que ela vai fazer? Ela vai movimentar muito mais volume de ar quando ela respira pela boca. Então ela acaba hiperventilando sem perceber. Ela acostuma o corpo a um nível baixo de CO2. E aí qualquer aumentozinho do nível de CO2, ela já está extremamente incomodada. Então, para você evitar isso, o ideal é a respiração nasal, que ela filtra, umidifica o ar e controla melhor o volume de ar que você respira. Então, os atletas de alto rendimento estão começando a usar estratégias, por exemplo, de dormir, fazer atividade física com a boca tapada para você estimular a respiração nasal e controlar melhor esse volume de ar e adquirir mais tolerância ao gás carbônico, que é fundamental você acostumar o seu corpo. Não é que você vai perder a sensação da vontade de respirar completamente, mas você não vai se entrar em desespero. É bom você ter essa sensação, mas não é para você ter a sensação e em vez de vir uma contração fraca, vir uma contração enorme, você fica tenso, né? Mais controlado. E a respiração nasal ela é fundamental para isso. E aí, assim, não existe, é tudo um trade-off, como eu falei. Não existe a ventilação perfeita, vou te escrever aqui uma receita de bolo, a ventilação vai ser essa, vai depender muito de caso para caso. Mas o que você está buscando na pesca sub? Você vai ficar várias horas mergulhando e a cada descida que você fez, você vai subir com excesso de gás carbônico. Né? A primeira coisa para fazer é recuperar e oxigenar também o mais rápido possível. Para isso a gente tem uma ventilação de recuperação. Tem diferentes métodos, mas o que eu uso, o que eu recomendo. Chegou na superfície sem o snorkel na boca, você vai descer sem o snorkel na boca, tá? A primeira respiração, você vai soltar o ar sem fazer força, só deixa ele sair naturalmente. Vai só deixar o ar sair. Só abre a glote. E vai puxar imediatamente, como se estivesse pronunciando, hope para dentro. Aí segura 1, 2, 3 e relaxa. 1, 2, 3, relaxa. Você vai fazer isso 3 vezes pelo menos, porque assim você consegue fazer o sangue. Porque quando você está lá em apneia, além do oxigênio estar mais baixo, quando você solta o ar, aquela primeira vez que você solta o ar, principalmente se você soltar o ar demais ou assoprar pelo snorkel, você faz com que o sangue desça do cérebro e vá para o pulmão. Quando a gente solta o ar, o sangue tende a ir para o pulmão. Então, quando a gente dá essa pressão e não deixa soltar muito ar, você dá essa bombadinha, além de aumentar a pressão interna para o oxigênio passar mais rápido para a corrente sanguínea, ele espalha o sangue e faz com que o sangue volte mais rápido para o cérebro. E isso evita muito acidente, muito samba, muito apagamento pode ser evitado com essa ventilação de recuperação. Você vai fazer pelo menos aí 3 vezes. Tem escolas que fazem ensino um pouco diferente, mas é basicamente isso. Evitar soltar muito ar. E aí, para a pesca sub, uma vez que você fez a ventilação de recuperação, o que você quer? Descer o mais rápido possível, né? Você quer recuperar rápido para descer o mais rápido possível. Então, se eu ficar fazendo uma ventilação curtinha, eu vou demorar mais tempo para eliminar aquele excesso de gás carbônico que foi produzido. Então, na pesca sub, dependendo do tempo de recuperação que você faz, dependendo se está a correnteza, se não está, isso tudo, o que você tem que tomar cuidado é não deixar o CO2 descer num nível abaixo do fisiológico. Então, você subiu,
vai fazer uma respiração um pouco mais ampla, profunda. Eu gosto de fazer essa, encher bem, soltar o ar devagar, o dobro do tempo. Às vezes dá uma pausa no final da inspiração também, ó. Segura uns 2 segundos e fica fazendo isso. Se você não fizer isso por muito tempo, se você fizer isso por até 2 minutos, você não vai hiperventilar. Você vai simplesmente reoxigenar e eliminar aquele excesso de CO2. Agora, se você ficar fazendo 5 minutos isso, naturalmente você vai hiperventilar demais, vai baixar muito o CO2 e vai se tornar perigoso. Então, eu recomendo fazer essa ventilação de recuperação, respirações ampla, profunda, soltando o ar devagar, até o momento que você sentiu que baixou bem a frequência cardíaca, que aí vai depender do nível de preparo físico seu. Pessoas que estão muito treinadas conseguem recuperar mais rápido, a frequência cardíaca baixa mais rápido. Aí depende se está correnteza, se não está, qual foi o tempo do fundo, isso tudo vai entrar na equação também. Né? Se ele tem que nadar para onde ele quer ir, para se manter no lugar com correnteza, ou se ele vai conseguir ficar paradinho na superfície, né? O tempo varia muito com Está segurando um cabo, está na correnteza, mas está segurando um cabo meio relaxado. Então, tudo isso você vai ter que começar a sentir. Claro que quanto mais tempo na superfície, maior tende a ser o tempo de apneia. Só que, na maioria das vezes, não é produtivo para o pescador sub ficar lá 5 minutos ventilando, 6 minutos. Depende da profundidade, mas, assim, em geral, ele quer descer bem antes disso. Né? Se for uma pescaria até 15, 20 metros, ele quer ficar 1 minuto e meio, 2 minutos, no máximo. Tem um certo tempo que você tem que respeitar quando você está indo muito fundo, porque o fundo, mas muito fundo que eu falo é a partir de 25 metros, que é para você evitar a doença descompressiva. E aí, na maioria dos casos, se você recuperar pelo menos o dobro do tempo que você levou no fundo, não deixar desidratar muito, não fazer mergulhos, essa recuperação curta, que aí começa a ficar perigosa. A pessoa que está descendo de Sputnik, fazendo vários mergulhos fundos no mesmo dia, começa a ficar perigosa essa parte da doença descompressiva. A gente pode até conversar mais sobre isso. Existe a doença descompressiva na apneia, mas em casos bem extremos. Se o cara está mergulhando muito fundo, repetidas vezes, com pouco tempo de intervalo na superfície e durante bastante tempo mergulhando fundo, tem que ser uma coisa bem exagerada para você ter doença descompressiva na apneia. Mas existe e é um risco real. As pessoas que vão fazer aquele scooter usam algum facilitador, que aí ele desce com o scooter, desce com o Sputnik, desce com algum facilitador. Aí quando ele sobe, ele não cansou muito, aí ele consegue se recuperar rápido, aí ele quer descer de novo. E aí ele faz vários mergulhos fundos assim, ele pode ter doença descompressiva. E aí isso aqui é mais uma reflexão, o Diego pode endossar ou não isso, mas de maneira geral, tem um consenso aí entre os campeões de pesca que se o peixe não apareceu, aí eu estou falando tempo total de mergulho, tá? Você começou a descida, chegou, deu 1,40 de relógio, não apareceu nenhum peixe. O que você está fazendo ali? Já era para ter subido. Não é produtivo, porque para você ficar mais do que isso, você tem que se recuperar por muito tempo na superfície. Então é mais eficiente você fazer esses mergulhos mais curtos, em diferentes lugares, usando técnicas diferentes, procurando peixe em profundidades diferentes, em locais diferentes. É mais produtivo mergulhos assim mais curtos. Só que mais mergulhos. Né? E é muito mais seguro, e isso explica também por que eu tive muita dificuldade durante muito tempo, porque eu queria ficar ventilando. Queria ficar 3 minutos ficava 5 parado. minutos ventilando, aí descia, aí ficava um tempão fazendo espera ali, não via nada. Aí meu amigo já tinha descido 2, 3 vezes, 3, 4, 5 peixes, e eu tava ali, esperando, peixe que não queria aparecer. Então, isso é crucial e vai tornar o seu mergulho mais seguro e mais produtivo, como o Diego falou. Saiu um estudo recente disso, sabia? Os caras fizeram um estudo na revista de apneia italiana de probabilidade de você esperando ou você fazendo vários mergulhos, você abrangendo uma área muito maior. E aí esse foi o autocampo dos caras, foi isso. O cara acabou pegando mais peixe, pescando para uma zona maior, com menos tempo de fundo, recuperação mais rápida do que o cara que ficava muito tempo. Interessantíssimo. Aí até pegando o gancho do amigo ali que ele faz rugby subaquático, que é uma modalidade que está sendo introduzida aqui no Brasil nos últimos quantos anos? Tá, 4 anos. 4 anos. É de 1960, né, na Alemanha, mas aqui nos 4 anos.
Cara, é uma atividade complementar e para quem faz pesca sub e apneia é espetacular, porque é justamente isso. Desceu, ficou disputando a bola lá no fundo, não sei o quê, sobe, respira. Quantos segundos você respira? 30? A gente recupera pouco tempo, né? Na verdade, a gente fica 20 segundos embaixo, sobe, mas fica 10 em cima, 5, desce de novo. Cara, e fica fazendo isso. E aí eu tava conversando com um amigo que é recordista mundial, que foi laço variável, fez 150 metros e tal, e ele falou, cara, a melhor fase da minha vida de preparo físico, de tolerância a CO2 e tudo, era a época que ele treinava com o time da Colômbia de rugby subaquático. Então, quem quiser experimentar, é um esporte bem interessante, cara. Você já experimentou, Diego? Não. Cara, de visual, assim, de olhar a partida, você nem entende muito, mas quando você vai jogar, cara, é espetacular. Não, imagino. É muito interessante. Bem legal. É aquele torpedinho? Não é bola. É bola? É bola. E aí, isso aqui, eu diria que é fundamental, assim, você ter essa exposição gradativa para você não tomar susto, né? Pô, a pessoa nunca mergulhou na correnteza, já vai direto ali para a fogueira. Então começa o mergulho no lugar mais calmo, vai adaptando o corpo. A parte do relaxamento é fundamental, então a gente usa muita técnica assim de escanear o corpo. E aí o melhor treino para você treinar relaxamento é a apneia estática. Apneia estática você não tem nada para fazer, tecnicamente falando, a não ser relaxar. E aí, quando você aprende a escanear o corpo, a relaxar cada parte do músculo que você nem imagina que dá para relaxar, né? Aí volta a questão do trade-off, né? Se você está pescando, provavelmente você vai ter que ficar olhando. Então, o pescoço não vai estar totalmente relaxado, né? Mas se o cara tá se você puder deixar o ombro mais relaxado... Se o cara tá só com o pescoço contraído, Ricardo, tá excelente. Mas geralmente o cara tá inteiro. E aí, essas apneias que a gente fala de abrir o pulmão, na verdade, você está ativando o reflexo de imersão, vai aumentando a tolerância ao CO2, aí vai tudo ficando mais fácil, né? Agora eu vou falar um pouco sobre treinamento. E aí passar alguns conceitos que eu considero algumas vivências, ideias minhas, né? Primeiro que eu acho assim, a gente tem que reconhecer quais são as variáveis que estão no jogo e começar a brincar com essas variáveis. E quando a gente vê que tem 1 trilhão infinitas variáveis no jogo, você vê que você tem 1 trilhão de chances de melhorar em cada uma delas. Então, por exemplo, ventilação. Pô, o cara pode respirar, no caso meu, né, se não estou de snorkel, mas sei lá, respiro pelo nariz ou pela boca. Respiro 1 minuto ou 2 minutos, 5 minutos pela boca ou uma parte pelo nariz. Então, você começa a ampliar, né? Relaxamento, preparo mental, descanso, preparo físico, composição corporal, os tipos de treinamento, a condição da água, o equipamento que a gente vai falar, a técnica, tudo isso influencia. E a gente, como atleta de apneia, a gente fica tarado nessas coisas. A gente fica, cara, o que eu posso mexer aqui que pode alterar o meu resultado? E a gente está sempre testando coisas novas. A ponto, a gente é tão detalhista que isso aqui é um exagero, né? Mas vamos imaginar que você está pensando em alta performance, você tem que escolher uma camisa de time para jogar. Com base em alta performance, qual camisa você escolheria? E por quê? Cafu corria pra caramba, era um lado direito, né? Não, tinha Só pra mim. caramba, aquele ali não conhecia. Vamos pensar. Eu já não entendo nada de A 2 ou a 23? Que camisa branca é essa? A 2 ou a 23? Qual o número? Você tem que escolher o número. questão de número. O 2. Por quê? Porque eu conheci o Cafu. Ele Tá, então tem o aspecto mental, faz sentido. Colocar pra ele chegar rápido. Tem o aspecto de identificação, tudo bem. Mas eu escolheria 2 também, porque tem menos tinta na camisa. É irrisório, beleza, é o exagero. Mas, cara, vocês não têm ideia. Quando você começa a treinar apneia dinâmica, eu uso um nose clip no nariz. Se você usa um nose clip, que é um dedinho maior, e a questão do arrasto,
Cara, é impressionante. Você, a cada 50 metros, você perde 2 segundos. Eu faço 2 segundos mais lento, usando a mesma técnica, quando eu estou com o nose clip um dedinho maior do que quando eu estou com um pouquinho menor. Então, se minha cabeça tá isso aqui um pouquinho mais esticada, um pouquinho menos, o lastro, a roupa. E aí, cara, só para mostrar, exemplificar isso. Peraí, eu tinha um vídeo que eu tinha botado. Peraí. Ó, isso aqui é uma piscina de 25 metros. Eu estava testando a roupa e o lastro para ficar bem equilibrado. E isso aqui, quando você começa a treinar muito a apneia dinâmica, você vai vendo a importância do equipamento. Essa é uma roupa da Salvimar de apneia toda lisa por fora. Olha o que eu consigo fazer com uma braçada só. Eu dei um empurrão na parede da piscina e estou deslizando. A piscina tem 25 metros. Aí eu calculei o lastro certinho para ficar meia água, né? Claro que numa performance eu não ia nessa velocidade, ia fazer bem mais rápido, mas... Ó, uma abraçada, eu vou chegar do outro lado. Talvez, se a roupa viesse até aqui, já ia ser mais fácil. É verdade. Se eu fosse fazer isso sem roupa, eu ia precisar de umas 6 braçadas. É impressionante. Abre sua mão aqui, só para ver um negócio. Também eu não chegaria do outro lado, não. E aí, cara, aí fica o gancho pro Diego falar de equipamento, que eu acho assim, equipamento, cara, se um jogador de futebol, ele pega a melhor chuteira da Nike, do Ronaldo, Cristiano Ronaldo, não sei o que, ele vai jogar mais bola? Muito pouco. Cara, na pesca sub, se você pegar uma roupa boa, uma nadadeira boa, cara, tem nadadeira que a gente põe no pé, a gente melhora 20%. Você fazia 100 metros hoje, você vai fazer 120 no mesmo dia, só porque a nadadeira é um pouquinho melhor. E aí, tem que chegar num estado... Eu até hoje não cheguei nesse estado. Na apneia, por competição, até já cheguei, mas de pesca sub eu volta e meia me atrapalho. Que é aquele estado que você não sente nada te incomodando. Não pode ter um fiapo da roupa, não pode ter aquela... Qual é o nome da canaleta? Qual é o nome disso aqui? O perfil que tá solto, que tá não sei o quê. Cara, a máscara, volume interno grande, vai estar te dando arrasto, a roupa apertando aqui. Cara, se você conseguir chegar nesse ponto do mergulho, que é difícil pra caramba, conseguir chegar, não tem nada te incomodando, você parece que você faz parte, que tudo aquilo faz parte do seu corpo. E aí é muito investimento, tentativa, erro, muda. E conversar com as pessoas e testar. Porque às vezes no mesmo... Por exemplo, você comprou uma nadadeira, a tendência é você querer comprar outra quando ela estragar. E vai levar às vezes 10 anos, 15, 5 anos. Fala isso não. E aí às vezes você pega uma outra. Não, mas é o que eu estou te falando. Se você pega a do amigo... Cara, posso dar uma caída com a sua nadadeira hoje? Aí você experimenta a nadadeira, naquele mesmo dia você percebe que ela é 5 vezes melhor que a sua. E você vai mudar de nadadeira no dia seguinte. Então tem que experimentar, tem que trocar, tem que vir aqui na loja, conversa. Os caras mais inteirados que eles para falar disso. Já testou? Se recuperou bem agora. Então, e você não precisa testar tudo. Eu cheguei numa nadadeira de competição que eu comecei a ver os fóruns e os caras fizeram o teste. A equipe lá da República Tcheca, cara, a gente testou 10 modelos top, não sei o que, esse aqui foi o que deu mais resultado. A gente começou a usar para competir e a maioria está batendo recorde com isso. Daqui a pouco vai ser outra. Então tem que ter essa troca, é muito importante. Quer acrescentar algo nesse sentido? Deixa eu só mostrar, não vou falar de todos os itens do equipamento, mas realmente o equipamento faz muita diferença. Quando você sai do ar e passa para a água, né, é um outro mundo completamente diferente. Todas as mudanças que vão acontecer, os estímulos externos que o mar vai te dar, seu corpo pode interpretar como uma ameaça, se você não está habituado a elas,
Ou você pode usar aqueles estímulos para te relaxar mais ainda. Aí quando você atinge esse nível de treinamento, de consciência, de prática, de tudo, que os estímulos que o seu corpo interpretava como uma ameaça, ele passa a relaxar. E o equipamento é um bom exemplo disso. Se você não está adaptado ao equipamento que você tem, não importa se ele é bom ou ruim, se você não está adaptado ao equipamento que você tem, ele vai te atrapalhar. Uma roupa que te aperta, máscara que entra água, uma nadadeira que não é recomendada para você, uma roupa que está... Tudo pode te incomodar. O equipamento que foi feito para te ajudar, se você não está adaptado, se não é um bom equipamento para você, ele vai te atrapalhar. Não vou me estender muito aqui falando disso, mas só um exemplo do que o equipamento pode te ajudar. Uma das maiores evoluções que aconteceram de equipamento é o que o Ricardo falou várias vezes aí da nadadeira. Então, só vou dar um exemplo para vocês da nadadeira. Eu tenho aqui 2 extremos, tá? São nadadeiras boas, mas cada uma no seu grupo ali. Essa é uma nadadeira de plástico, de termoplástico, tem um bom custo-benefício. Você vai fazer uma força gastando energia para inclinar o material. A força que ele retorna para a posição original dele é a quantidade de água que ele empurra. Então eu faço uma determinada força aqui na nadadeira de plástico e ela nem volta para a posição original dela. Ela chega a ficar ainda um pouco torta. E aí você pega uma nadadeira com uma tecnologia bacana, essa que a gente tem aqui, australiana, da Dive R, não é nem carbono, mas um composto de fibras que os caras desenvolveram que é melhor do que a grande maioria das nadadeiras de carbono, não quebra, performance impressionante. Quem experimenta essa daqui sempre se surpreende. Você faz a mesma força, no caso eu estou fazendo menos força do que eu fiz naquela ali, e olha esse retorno aqui. Então, fazendo mesma força ou menos, ela empurra muito mais água. Então, com o mesmo gasto de energia, eu vou muito mais longe com isso aqui. Só trocando a nadadeira, você já aumenta a sua performance assim, de imediato, você aumenta bastante com a nadadeira. Só estou dando exemplo de um dos itens do equipamento, que tem vários outros que podem te ajudar bastante. E aí vem a questão do trade-off de novo. Máscara. Pô, beleza, para apneia, quanto menor o volume, melhor, mas para pesca sub você precisa ter um campo de visão. Só um minutinho, o pessoal da live está perguntando para você falar sobre os tipos de dureza das nadadeiras. Legal. Aí eu acho que o Diego pode falar, eu posso falar, não, mas você tem vários perfis. A tendência, pelo menos para a apneia, é a gente escolher mais para o material mais macio. A maioria dos atletas, a menos que o cara seja muito robusto, né, esteja muito mais pesado, assim, ele opta por dureza um pouco mais rígida, né? A gente tende a escolher mais macias, eu não sei. Tem gente que acha que plástico é mais macio e o carbono é mais duro. Não tem nada a ver. A gente tem nadadeira de carbono, a mesma marca, mesmo modelo de nadadeira em diferentes durezas, macia, média e uma mais dura, número 1, 2 e 3. E a gente escolhe a dureza levando em consideração alguns fatores. Massa do mergulhador, se o cara é pesado, grandão, a nadadeira tem que deslocar uma massa maior, então ela tem que ser um pouquinho mais dura. Profundidade. Eu sou leve, mas eu pesco um pouco mais fundo. Então, lá embaixo eu fico pesado. Então, eu preciso de uma nadadeira um pouco mais durinha também para me tirar do fundo. É uma tendência. No Brasil, a gente tem um pensamento um pouquinho equivocado de que a nadadeira mais dura te dá um melhor desempenho. É o trade-off. Trade-off. Nem sei pronunciar, mas é algo assim. Nadadeira dura te dá mais impulso, só que você gasta mais energia para movimentá-la. Então você tem que botar numa balança aí e ver qual é a mais indicada para você. Na Europa, se usa uma nadadeira muito mais macia do que a gente usa aqui. Eles pescam lá a 50 metros com a nadadeira que, se alguém pegar aqui, pô, isso não serve para nada. E isso é uma tendência. Sempre começa lá e leva um tempo e chega aqui no Brasil. Então, eu acho que a tendência por aqui também é a gente ir amaciando a nadadeira. Assim que chegaram essas nadadeiras de fibra de carbono aqui, era um pau, era uma madeira. E aí foi amaciando conforme a tecnologia foi melhorando também. E talvez o tempo de mergulho influencie também. Se o pessoal vai mergulhar
poucos minutos, olha, ele ir para uma mais pesada, talvez não vai atrapalhar. Agora, se ele ficar o dia inteiro, né, batendo perna... A condição física do cara também, se ele tem a perna mais forte, pode usar uma um pouquinho mais dura. Enfim, experimentem e vejam, levem em consideração esses fatores que eu falei, que a gente falou, e escolham uma melhor para vocês. A gente vai falar um pouco ainda sobre treinamento e aí passar alguns conceitos que são interessantes, que é o seguinte: a gente tem uma tendência a achar que o treino ele é meritocrático no sentido de que quanto mais eu me dedicar, mais eu treinar, mais eu vou ter resultado. Mas nem sempre a equação é assim. A gente viu agora um recorde mundial ser quebrado na natação, o recorde do Cielo, e o cara foi revolucionário e o que ele fez foi diminuir o tempo, o volume de treino que ele tinha, quantidade de horas de água, de metros que ele percorria, que a escola anterior falava que tinha que nadar não sei quantos quilômetros por semana, e ele diminuiu bastante, começou a incluir mais treino de força, musculação e tal, e bateu o recorde. Olha que notícia boa, gente. Então, a gente tem esse equívoco, não, vou treinar hoje, vou fazer correr, nadar, malhar, fazer tudo misturado, mas a gente tem que entender como é que funciona a adaptação do corpo, como é que ele se torna mais forte. Então, todo treinamento, na verdade, é um estresse para o seu corpo, né? É um estímulo, e que geralmente ele é um estímulo que vai te deixar mais fraco, momentaneamente. Então, um exemplo da barra, como pegar uma barra, começar a fazer aqui. Eu faço 63, não tô brincando. Se eu começar a fazer aqui, Aquele banquinho sei lá, da 10. academia, aquele banquinho que ajuda. Comecei a fazer várias barras. Depois eu fiz 20 repetições. Se eu for fazer de novo, eu vou estar mais forte ou vou estar mais fraco na mesma hora? A tendência é estar mais fraco. Por quê? Mais cansado. Você vai estar mais cansado, você vai criar microlesões no músculo, tudo aquilo vai te deixar mais cansado. Aí você vai chegar nesse ponto aqui, ó, que vai depender do volume, né? Quantas séries eu fiz, quantas repetições, qual foi o peso. Aí eu chego um momento que eu não consigo mais fazer nada. Cheguei na exaustão. Aí o que acontece? O corpo começa a recuperar. Só que isso aqui é o seu nível de condicionamento físico inicial. Então ele estava de um jeito, treinou, ele vai cair o rendimento, ele vai ficar mais fraco. Aí ele começa a recuperar e você vai chegar no ponto que você estava antes. Que você consegue fazer as mesmas 15 barras. Só que se você descansar um pouquinho a mais, ele vai super compensar. Que é basicamente o calo na mão. Por exemplo, peguei a enxada, comecei a capinar o quintal, eu vou machucar minha mão, certo? Se eu pegar a enxada no mesmo dia, eu vou fazer machucado em cima do machucado. Agora, se eu der uns 2, 3 dias, aquelas células que foram desintegradas, elas vão regenerar e vai crescer camadas adicionais que vai deixar a mão mais grossa para quando você receber o mesmo estímulo, seu corpo não sair muito do equilíbrio. É basicamente isso. Então, o nosso corpo, ele direciona quais genes do DNA ele vai ativar conforme necessidade do ambiente. Pô, então esse cara está usando muito a mão, eu preciso ativar esses genes aqui para construir mais células. Esse cara está usando muito músculo, preciso construir mais musculatura nessa região para não perder muito equilíbrio. Então, todo treino ele é baseado nisso. E você busca esse cenário aqui. Com o tempo, você treinou, fez várias séries de apneia, mexeu com o balanço químico, o CO2, O2, enfim, você diminuiu, sua capacidade daquele dia está exausto. Você recuperou, seu corpo começa a produzir mais hemácias, começa a ficar mais adaptado à falta de enzimas na mitocôndria, todo o metabolismo energético vai melhorando. Aí você chegou ao ponto que você estava e supercompensou. Aí é a hora certa de treinar de novo. Treinou, descansou. O descanso, a alimentação, né? O sono, tudo isso é fundamental para essa recuperação. E ao longo do tempo você vai evoluindo nessa curva aqui. O que a gente deve evitar é essa curva aqui, que a pessoa treinou, descansou só um pouquinho, treinou de novo, descansou só um pouquinho, treinou de novo. Em vez de melhorar, ela vai piorando com o tempo. Que aí chega o que a gente chama de overtraining, que é muito mais fácil do que a gente imagina na apneia. E que a pessoa não só não evolui, como ela piora. E em casos extremos, ela desregula tudo, hormônio, começa a dar um monte de problema. Fica até em depressão. Então, tem que tomar muito cuidado para vocês, na hora de selecionar a atividade de vocês, não sair fazendo muita coisa.
que é o erro mais comum. É o cara querer... Às vezes eu já vi triatleta querendo competir na apneia. Pô, o cara pedalava de manhã, aí nadava à tarde, aí fazia bike, corrida. E aí, pô, depois ia treinar apneia. O corpo dele estava sempre cansado, não recuperava. Então a recuperação para a apneia, ela é fundamental. Então a gente tem os melhores resultados quando a gente fez bastante treino, descansou, recuperou. E aí isso vale que a gente tem um efeito chamado efeito EPOC, que é Excess Post-Exercise Oxygen Consumption, que é o excesso de oxigênio que o seu corpo começa a consumir depois de uma atividade física, para ele se recuperar. Fiz um HIIT, aquele treino intervalado. Pô, é o melhor exemplo disso. Ao longo do dia, você vai continuar queimando bastante caloria, seu metabolismo vai ficar acelerado, vai gastar muito oxigênio, vai produzir muito gás carbônico, porque ele vai estar recuperando os estoques de glicogênio, o ATP que perdeu ali, tudo isso. E isso, às vezes, leva 2, 3 dias. Então, o cara correu uma maratona hoje, ele vai ficar 3 dias para se recuperar. Então, se ele correu uma maratona hoje e for mergulhar amanhã, o resultado dele tende a ser pior. Então, quando vocês forem fazer uma jornada de pesca, poupa já no dia anterior. Vai malhar? Beleza, mas não malha muito forte. Talvez não malhe tanta perna, malhe o grupo superior, enfim. Então, tem que ter essa noção. E aí, os tipos de treinamento, assim, falar bem de maneira geral, que você vai ter que tentar encaixar na sua rotina, né? Que você vai ter que se perguntar onde você quer chegar. Você quer bater recorde de apneia? Você quer só melhorar um pouquinho? Você tem que ter uma direção que é baseada... A maioria de vocês quer ficar mais tempo no fundo, né? Descer mais fundo. Estou vendo que a gente falou muito de tempo. Acho que o tempo é a base do mergulho. Né? Então, mas como é... O que temos de bom na loja em questão de marcar esse tempo? De profundímetro? A questão acho que não é nem profundímetro, mas a gente se conhecer em relação ao nosso tempo. Né? Eu venho de uma época bem antiga, onde a gente hiperventilava e para poder ter mais um tempo. Mas ao longo do tempo, eu não vi muitos professores que eu tive passar isso para mim. De questão de, porra, compra um relógio, compra um profundímetro. A pessoa quando pensa num profundímetro, ele pensa em profundidade e não é essa a questão. A questão é o teu tempo de tolerância, se conhecer. Então, mas você só vai se conhecer no ambiente controlado. Hoje eu faço isso muito para as pessoas, porque a gente tem uma demanda muito grande hoje de mergulhadores na área. E eu falo, cara, o mais importante é se conhecer. Tenha consciência do tempo que você pode. E cada descida, a gente vai ganhando uma capacidade. Então hoje é muito importante, eu acho que mais do que a nadadeira, para você alcançar uma profundidade maior, voltar dela, principalmente. Eu mesmo mergulhei com termoplástico por muito tempo. Botei uma nadadeira de fibra de carbono no pé, estou me sentindo até um peixe. Né? É outro nível. Então eu sempre aconselho, sempre que puder, invista, porque vai render muito. Mas não pode esquecer nunca, aproveitar isso aqui, que o tempo é importante. Então, e seria muito legal falar do bom marcador de profundidade e tempo, né? Aproveitando esse... Eu acabei passando um pouco mais... A gente, quando acabar, vai abrir para perguntas da galera, mas ele está falando de marcar tempo, né? Para você ter uma noção da sua evolução, para você conhecer como é que você está naquele dia ali. E aí um bom profundímetro faz isso. Porque quando ele falou em descanso, o descanso praticamente toda aula se fala de tempo. O tempo é o importante. E no mar, no mergulho, não pode ter erro. Cada segundo é importante. Então, a pessoa poder ter essa noção de que hoje eu não estou bem, não força a barra. Então, falar de um profundímetro, que a questão não é a profundidade, mas sim o tempo. Na verdade, o profundímetro, eu diria que é mais importante o relógio, o computador de mergulho, mas principalmente para recuperação. Não é para a pessoa ficar lá embaixo e ficar assim, quanto tempo eu fico testando. Esse teste você vai fazer no ambiente controlado, que é fora d'água
ou na piscina com alguém tomando conta. Uma outra coisa Aí você vai interessante. conhecer o seu corpo, o que que você come, como você explora o limite. Você nunca vai fazer isso na pesca sub. A gente tem o dilema azul caixão, porque o cara perde essa noção. Aí É. sim, o profundinho, tremega. Também ajuda, Porque você tira essa azul caixão. O cara, se não profundinho, ele não sabe a profundidade que ele está indo. Né? Legal. Então, Os métodos de treinamento que a gente usa, assim, de maneira geral, assim, eu diria que quanto mais específico, melhor. Eu estava comentando aqui que não lembro para quem comentei isso, os maiores atletas de apneia, assim, de estática, de tudo, maioria vive da pesca sub. Maioria não, mas uma boa parte são atletas que ficam full time, semana inteira mergulhando. Aí quando falta assim uns 3 meses para a competição, eles param um pouco o mergulho e começam a se dedicar à modalidade. E a maioria arrebenta, bate recorde mundial e tudo, porque a própria pesca sub é uma atividade que vai fazer melhorar muito. Mas vai chegar um ponto que você vai atingir o que a gente chama de efeito platô. O seu corpo, você já deu tudo que era estímulo que era possível, de horas de água, de tempo. Você não vai ficar testando o seu limite na apneia. E às vezes, para o seu corpo avançar uma etapa, você precisa, como se você estivesse na academia pegando aquele peso a mais, forçando um pouquinho mais para o seu corpo reagir e se adaptar e supercompensar. E para isso você precisa fazer numa piscina, fora d'água, com gente tomando conta o tempo todo, a segurança super controlada. Não dá para você ficar testando essas coisas na pesca sub, e isso explica porque a maioria dos pescadores chega uma hora que eles param de evoluir na apneia e que os atletas de apneia continuam evoluindo sempre porque eles estão, né, esse outro tipo de estímulo, outro tipo de treino. Mas aí, assim, para treino de melhor que eu diria, que simula, por exemplo, você vai para uma piscina 25 metros. Você fazer uma simulação de que você está fazendo uma pesca sub. Você atravessou, sei lá, 25 metros, parou 30 segundos num canto, ali no final da borda, fez uma espera e voltou. Se você fosse fazer isso no mar, olha a estrutura de segurança que você precisaria ter. Imagina, 25 metros, descer, a água teria que estar clara, você teria que ter um dupla muito bom fazendo a tua segurança. Você ficar lá 30 segundos, você já ia subir meio no limite. Agora, na piscina, você consegue fazer várias séries disso com um colega ali do lado da raia do lado, tomando conta. Então, são séries de apneia dinâmica, com espera antes de sair. Séries que você vai recuperar pouco. Vai dar só 3 respiradas e várias séries de 25 metros. Séries que você vai fazer... o arpão da IA, né? Aí você vai fazer séries de O2, que é máxima, submáxima. O importante é você nunca... Eu diria que essa regra aqui vale para a maioria dos esportes. Geralmente, 80% do treino é volume em baixa intensidade. Igual a corrida. Você acha que o maratonista ele corre o tempo todo dando máximo? Não. 80% ele está ali num ritmozinho bem tranquilo, só rodando. Ritmo baixo. E 20% é treino de tiro, porrada. A apneia é a mesma coisa. A maior parte do tempo você está treinando ali suave, tranquilo, sem forçar muito. Aí 20% você vai de vez em quando fazer uma máxima, uma submáxima, que aí vai dar o estímulo maior. E aí tem esse efeito platô, que é quando você não consegue mais evoluir. Aí você tem que mexer principalmente em alguma dessas variáveis aqui, ó. Ou a intensidade que está baixa ou alta demais. Aí você vai regular. Pô, não estou conseguindo avançar. O amigo, o André, agora comentou comigo, que falou que, poxa, estava treinando e parou de avançar. Mas é que ele também não está confiando muito no dupla dele que está fazendo a segurança na piscina. Aí eu falei, pô, você vai ter que pegar um duplo, então, que você confia, que sabe fazer o protocolo de segurança, para você começar a dar um pouquinho mais de intensidade. Porque qual é a ideia? Você vai treinar na piscina, você vai segurar a contração, você vai fazer várias coisas que você não faz no mar. Mas quando você estiver no mar, o seu mergulho vai se tornar mais seguro. Não é porque você precisa aumentar o seu tempo de apneia quando você estiver no mar. Você pode manter o mesmo tempo de apneia, só que você vai estar mais segurança, porque seu corpo vai estar melhor adaptado. Quando você precisar ir um pouquinho mais fundo, ficar um pouquinho mais, você vai ter essa reserva. Então, o lugar para melhorar é na piscina. Aí você pode ir mexendo nessas variáveis, né? O descanso, sono, volume, quantas vezes por semana você vai. Se você mexer geralmente nisso aqui, você melhora
você vai evoluir. E aí tem a questão que é técnica ou preparo físico. Muita gente, às vezes, acha que se ficar correndo, melhorar muito o preparo físico na academia, na corrida, não sei aonde, na natação, vai melhorar na apneia. Você melhora um pouco a apneia total. É mais fácil você melhorar o descanso, a recuperação, aguentar a jornada inteira de pesca sub, se você tiver com um bom preparo físico. Mas se você melhorar a sua técnica, 10% que você melhora a sua técnica, 10% você melhora a sua performance. Se você melhorar 10% do seu preparo físico, você vai melhorar só 1% da sua performance. Então, o cara corria 10 quilômetros em 60 minutos. Aí ele passou a correr 10 quilômetros em 54 minutos. Quando ele vai fazer a apneia, ele fazia 100 metros, ele fazia 101. Agora, se ele melhorar 10% da hidrodinâmica dele, da posição do corpo, do streamline, de várias coisas, ele vai, se ele fazia 100 metros, ele vai passar a fazer 110. Dá tempo de continuar um pouquinho ou tá... Vamos rapidinho. Tá. Fala E só aí, dos assim, tópicos mais importantes aí. a alimentação, ela faz, principalmente assim, quando a gente fala de alta performance, cara, influencia muito. Principalmente o que você comeu nas últimas 24 horas. E aí, de maneira geral, para a apneia, a gente vê que para performance em jejum, pelo menos 5 horas, para uma apneia no dia. Se você vai ficar o dia inteiro mergulhando, você for em jejum, você até performa bem por 1 hora, enquanto ainda tem um estoque de glicogênio ali no fígado, no músculo. Depois que você começa a depletar esse estoque, vai fazer falta o carboidrato. Para essa única apneia, jejum total. Para a maioria das modalidades, sim. Eu para dinâmica, eu gosto de ter um pouco de açúcar a mais no sangue. Eu não gosto de jejum total, mas eu conheço muitos amigos que fazem totalmente jejum. Então resume bastante aí uma alimentação legal para a gente fazer no dia anterior ao mergulho e na manhã anterior ao mergulho. Cara, no caso da pesca sub, que vai pescar o dia inteiro. Cara, tem que repor o estoque de glicogênio com carboidratos de qualidade, complexos, né? Não é açúcar refinado, nada disso. Você vai comer uma massa integral, uma batata, um inhame, uma aveia. Eu gosto muito da aveia de manhã, que eu sinto que ela vai liberando o açúcar aos poucos na corrente sanguínea e te mantém com uma energia por bastante tempo. Então mistura banana, uma aveia, um mel. E durante? Durante, a barra de cereal tem muita industrializada, né? Tem muita porcaria ali a maioria das vezes. Mas quando ela é mais fitzinha, é melhor. Durante, você tem que pensar 2 coisas. Uma, você está numa viagem, você está mergulhando vários dias. Você não pode ficar só à base de gelzinho, coisinhas assim, que você vai definhar. Você vai começar a perder massa muscular, você vai ficar subnutrido. Então, você vai ter que bater refeição do barco mesmo, eu diria. Assado com batata, uma feijoada. Vai ter que comer. Vai diminuir a apneia naquele momento que você acabou de comer, que você está fazendo digestão? Vai. Também. Famoso leite condensado, né? Agora, assim, durante a hidratação, principalmente hidratação e reposição de carboidratos de fácil assimilação. Gelzinho de carboidrato, frutas, de maneira geral, mel. O leite, é verdade que não Cara, ajuda, né? o leite, para quem tem alergia à lactose, que tem derivado do leite, vai prejudicar, vai causar muco, e atrapalha. Enjoo, lactose. Para quem tem tendência a enjoar no mar. O suco de limão, que a gente ouve, que ajuda a oxigenar. Cara, a beterraba já tem comprovação científica que melhora. Suco de beterraba ao longo de 1 semana. Você vai melhorando o nitrato, né, vasodilatador. Melhora, já percebeu que na apneia estática melhora 11% o suco. Ficar tomando. A galera vai acabar com o estoque de beterraba no mercado. Tem creatina que tem benefícios também, que ela ajuda a produzir energia sem gastar oxigênio nos primeiros momentos do mergulho. Isso aqui é mais curiosidade, uma pessoa que fez um jejum maluco de apneia, ficou vários dias sem comer, 20 dias, e ela saiu de uma apneia de 7 minutos para 10 minutos, porque o corpo
para a apneia estática, você não precisa de massa muscular. Quanto maior o volume pulmonar, menor a massa corporal, tende a ser mais apneia. E quando a pessoa faz esses jejuns extremos, que claro que isso não se aplica para a pesca sub, que você está gastando energia, é uma apneia só, nesse caso, o corpo entra no modo ultra econômico, porque ele não está recebendo alimento, e aí o metabolismo abaixa muito e a apneia acaba subindo. E, gente, só reforçando, pesca submarina o dia inteiro pescando, hidratação. Hidratação. É até mais importante do que a alimentação. Com a gente certeza. não sente suar, não sente desidratar, a gente urina, transpira muito mergulhando. Eu já vi acidentes acontecerem por falta de uma hidratação correta. Água de coco, isotônico, né? Tem que ter os eletrólitos também. Não é só água. A água só não vai repor os eletrólitos. Agradecer a dica dele, que eu sentia muita dor de cabeça e o dia que eu te conheci lá na Cumprida, a gente conversou sobre hidratação e você falou água. E eu passei a beber mais água, me policiando mais e hoje, graças a Deus... O sangue vai ficando espesso também, né? Imagina. E aí atrapalha o coração a bombear. E aí tem o trade-off do corpo também. Tem o cara que quer ficar fortinho pra caramba, pra fisiculturista ali, se ele for pro mergulho, o músculo por si só, ele já gasta muito oxigênio. Então você vai ter ali, mas beleza, às vezes o músculo para uma performance máxima ali de dinâmica vai ajudar. Então você tem que ir sempre balanceando o que você deseja. Cara, eu não sei por que eu fiz tão longo isso. É que a gente foi falando. Tem aqui um apanhado geral de segurança, assim. Não vou falar coisas óbvias, não mergulha sozinho, que todo mundo já sabe, né? Mas tem coisas assim, por exemplo. Todo mundo já sabe, mas não pratica. Não pratica. Mas, assim, tem uma questão que eu já viajei também, já mergulhei com muitas pessoas. Cara, eu conto no dedo as pessoas que seguiam o protocolo de apneia mesmo durante a pesca, de um tomar conta do outro, assim, 100%. Conta no dedo. Então, camarada, você tem que usar no máximo 50%, 60% da sua capacidade. Claro que isso é estimado, mas você vai subir sempre com muita folga. Sempre com muita folga. Não dá para você ficar arriscando, porque essa situação do duplo, o ideal seria o cara estar a um braço de você te esperando, te acompanhando, você chegou na superfície, deu ok, lembrando que a pessoa pode apagar até uns 30 segundos depois que ela chegou na superfície. E o mais comum é apagar na chegada à superfície. Então não adianta o cara te dar ok e você virar o rosto. Você tem que manter ali atento, ver se ele realmente está recuperado. Então vai desentocar peixe, o cara tem que estar ali do lado o tempo todo, um tomando conta do outro. Essa recuperação é fundamental, né? O peixe que mais mata a gente sabe que é a garopa, porque a pessoa desce, sobe, faz força. Às vezes não é para ficar fazendo força. Seu corpo sabe quanto de oxigênio você tem para descer e subir aquela profundidade, mas ele não sabe quanto você gasta para ficar fazendo força no fundo. Aquilo ali nunca foi calculado pelo seu cérebro. Então, uma dessas que você faz mais força, você pode vir a apagar. A pesca sub é o esporte que mais mata mergulhador, né? Justamente por causa do peixe. É sempre o peixe. Se você vê os mergulhadores que apagaram, o cara é encontrado depois sem vida ou resgatado com vida ainda, em 90% dos casos, pode ver vídeo na internet e tudo aí, a arma está disparada. Então, o que acontece na maioria das vezes? O cara está lá embaixo esperando, o peixe vem, não vem, acabou o fôlego dele, ao invés do sujeito subir para respirar bem, tentar no próximo mergulho, acabou o fôlego dele, ele fala, não quero perder esse peixe, eu vou dar uma última tentativa. Depois que já acabou o fôlego dele, ele dá aquela esticada, uma nadada atrás do peixe e atira. Legal, acertou o peixe. Se nessa hora ele largasse tudo e subisse ali sem esforço nenhum, já seria uma subida perigosa, porque ele já tinha chegado no final do fôlego, tinha dado mais uma esticada e atirado. Só que nessa hora ele ainda vai subir puxando o peixe, para um peixe não intocar, para o peixe não ir para muito longe, para ele não perder. Tem lugar que tem tubarão, a gente vê o cara rebocando o peixe para cima para o tubarão não comer. Então, uma subida que já seria perigosa. Normalmente ele ainda sobe gastando ali o dobro da energia puxando aquele peixe para cima. É o cara que é encontrado sem vida, sempre com a arma disparada ali.
E muito tem a ver com ego, com essa coisa de querer mostrar pro amigo que é bom, pra galera, pra turma. Então, tem que abrir mão desse ego, cara. Eu tinha separado um videozinho assim de um recorde de dinâmica. Ah, vamos ver. É cor. Mas esse nem foi a minha melhor marca, não. E isso é interessante, que vocês podem fazer até na descida, ó. Essa braçada, você pode vir aqui, ó. Imagina que você fez a virada. Uma mão equalizando, a equalização sempre com o braço fechadinho para não dar arrasto, né? A outra mão você vem e dá esse empurrão. Eu gosto de usar, a maioria dos atletas vão aqui no Streamline. Eu gosto de dar uma abraçada depois da virada. E eu faço isso aqui, ó. Trade-off de novo. Eu tô gastando energia, não tô relaxado, mas essa forma diminui muito o arrasto. Aí eu vou nadando. Às vezes você pode vir fazendo isso do fundo também. Aqui você acha que tem menos arrasto do que com o braço pra Não, frente? você tem um pouquinho mais de arrasto, Tá. Só que eu canso ficar aqui também. Então aí eu prefiro. Contração muscular. E eu vi que o tempo é quase o mesmo que eu levo Entendi. nadando assim. Principalmente Se eu quem nadar não assim, relaxado, não. Aí dá muito Se o arrasto. cara não tem essa flexibilidade, então, que vocês têm, esquece, né? Melhor aqui. Melhor. Pai, quando você dá essa abraçada alongada, não pode dar uma golfinhada, não vale a pena? Cara, pode, mas geralmente essa golfinhada eu gosto de fazer quando eu tô com pouco peso, assim. Se eu tiver sem roupa, até aquela do nado peito. Eu já testei fazendo sem nadadeira e tudo, eu sinto que cansa mais. A golfinhada cansa. Ela desloca, mas ela cansa. Ele falou de treinamento, de técnica, respondeu 3 perguntas e tá nadando o cara lá na piscina. E aí, essa aí é extrema, né? Você entra numa fase do mergulho e começa a acumular ácido lático pra caramba, a perna começa a pesar, vontade de respirar o tempo todo. É bem torturante, na verdade, esse tipo de modalidade aí na piscina. Profundidade, você sente menos essas dores. E é muito mental, né? Você pode sair a qualquer momento e interromper o sofrimento. Mas olha a importância de quem tá fazendo a segurança, tá vendo? Quando vocês forem fazer máxima, submáxima, estiver treinando, tem que ter gente do lado pronta para atuar. No caso de um apagamento, ela vai te tirar da água ali imediatamente. Tá fazendo série curta, 50% da capacidade, tal, dá para ficar um numa raia, outro na outra, olhando de longe, tal. Vai fazer uma série um pouco mais longa, tem que estar acompanhando o tempo todo. Aonde é isso, Ricardo? Isso foi um campeonato em Saquarema. E aí você vê que eu tô olhando para a linha só, não tô olhando, né? Isso é detalhe. Você vai descer, você vai olhar como? Vai esticar o pescoço, vai talvez ver o peixe, mas vai atrapalhar a hidrodinâmica. Você tem que ver para onde você está indo para não bater a cabeça também, né? Mas Eu já tô tonto aqui de ver ele rodando. Não vai parar não, gente? Não, Só já parou? aí você tem que fazer um protocolo, aí você fez aquela respiração de recuperação. Foram quantos metros? Esse foi um recorde na época 193, mas eu já fiz 203 depois. Caraca, 200 metros. E Qual já está é aumentando, hoje já está 300 recorde mundial. Né? Não, mas 200 De 25, metros é absurdo. E a galera vai evoluindo, vai melhorando a técnica. Eu treinava muito com... Uma época eu andei treinando com o Paulo, que mergulha com vocês, o Paulo... Aham. Faz diferença pro cena de 25, 50? Cara, 50 você vira menos, é mais fácil um pouco. Sem nadadeira é melhor 25, que você pega mais impulso, né? Na parede, né? A diferença, Ricardo, da nadar na horizontal para profundidade, assim, você fez 200 metros. É mais difícil descendo e subindo ou horizontal? Cara, assim, você pode pegar os atletas que... Por exemplo, tem um atleta que já foi a 101 sem nadadeiras, mas quando ele vai na piscina, ele não consegue fazer 200, por exemplo. Faz os 200. Ele faz menos. É a adaptação específica, pressão, né? A pressão. né? Porque você tem uma fase que é o free fall, que é a queda livre, que é muito grande. Então você bate perna,
primeiros 20, 25 metros, depois você cai muito tempo caindo. Então é quase uma apneia estática nesse momento, né? Gasta menos. Aí na subida fica difícil também. Então é outro tipo de situação. E aí, desligar totalmente nessa caída aqui, ó, como se ele Que é o que no você sofá tem. de casa. Eu sempre imaginei que se você continuasse essa coisa do treino de apneia, você estaria com certeza, hoje você já teria 130. É sério. A galera que continuou, os amigos meus que começaram na época do... Até não precisa nem começar muito cedo, não, porque se você já vai direto para uma escola boa, fica lá no Egito treinando, a galera fera, em 2, 3 anos você vai dando salto quântico. A condição do mar, né, também muito constante de visibilidade, mar calmo, parado, também para treinar, faz toda a diferença. Ricardo, finalizou aqui? Deixa eu só fazer uma pergunta. Então, aí vamos abrir para pergunta. Sou primeiro, claro. eu. Passa pra gente. Pô, eu sei que é um tema bem complexo, mas dá 2 exemplos de treinamento que a gente pode fazer na piscina e 2 exemplos de treinamento que a gente pode fazer fora d'água para melhorar a performance. Ótimo. Então vamos lá. Piscina. O que eu diria que seria base para pesca sub? Não adianta querer ficar buscando coisa muito mirabolante. Mirabolante, às vezes, ele acha que é aquele truque, aquele segredo, aquela coisa. Cara, ficar fazendo séries de apneia, pelo menos 1 hora, treino no mínimo 1 hora ali, 1 hora de série de apneia. Vai e por baixo, simulando. volta por cima. E simulando parar. Espera. Entendi. Começa, vai até metade da piscina, volta. Aí cada um vai ter dentro do seu... Só que você vai começar a explorar distâncias que você normalmente não faz no mar, coisas um pouco maior. Então, por exemplo, se você vai lá pescar 60 metros, talvez para você vai ter que começar a fazer umas dinâmicas de 60 metros para ir, faz uma piscina de 50 metros, aí faz uma espera boa, volta, entendeu? Entendi. E fora d'água, o que a gente pode fazer? Não, aí você falou 2, né? Aí eu diria que a apneia estática, para quem quer melhorar a espera, é fundamental também. E aí são séries, geralmente você pode começar o treino com a apneia estática, faz pelo menos umas 5 séries, tentando aumentar progressivamente o tempo de uma para outra, acostumar com as sensações, contração e tudo, mas não quer dizer que você na pesca sub vai ficar segurando contração. Sim. Mas a ideia é você melhorar a sua apneia. É legal até pro psicológico, né? Você saber que consegue ficar 3 minutos sem Isso. respirar, aí você vai pro mar, Melhor. pô, tem que mergulhar pelo menos 1 minuto, né? Se eu fico 3 parado, se eu não estou conseguindo ficar nem 1 minuto pescando, tem alguma coisa errada. Vamos descobrir o que está de errado, né? E aí a apneia fora d'água, a mais básica de todas é séries de apneia estática na cama. Assim que acorda em jejum, se você fizer todo dia 5 séries, por exemplo, de apneia estática, a estática ela não requer tanta recuperação quanto as outras modalidades. Você fez um treino mais puxado de apneia dinâmica, às vezes você vai precisar 2, 3 dias para recuperar. A apneia estática não, você pode treinar quase todos os dias. Tem gente que treina praticamente todos os dias. Treinar até fora d'água, né? Fora d'água. Não, tô falando fora d'água. Fora d'água. Porque é difícil ter dupla, é difícil você conseguir piscina que tem um dupla, o horário, casar e tal. Então fora d'água te dá mais liberdade. E treinamento fora d'água que dá para fazer? Então, apneia estática na cama. Estática na cama. Aí tem essas séries de agachamento em apneia, muito interessante, trabalha musculação em apneia com pouco, você não vai botar muito peso, né? Vai botar menos peso, mais repetição. Em apneia. Quantas repetições em apneia? Por Cara, exemplo, sei lá, um supino. Então, o supino não seria nem o membro que você deveria treinar mais, porque você está usando mais a... Só um exemplo, assim, de repetições que você faria na perna, então. Bom, você pode pensar assim, aí depende do seu nível de preparo físico, né? Cada um vai ter um nível, mas pode pensar, a série que você faria na academia, você faz em apneia. Entendi. Só que você vai botar 20 repetições, 30, cadeira extensora, agachamento, tudo isso, subir, descer a escada tem que tomar um pouco cuidado, né? Porque dá para fazer simulação na bicicleta ergométrica. Vou pedalar, bota um pouco mais de peso. Aí, vou descer, ficar 5 minutos, 40 segundos descendo, faço uma espera de 20 segundos, volto.
Aí tem uns treinos que estimulam mais a falta de oxigênio, que é a apneia sem ar no pulmão. Esses são um pouco mais delicados ali, porque você realmente pode apagar, né? Então, a apneia que você solta todo o ar. É a apneia expiratória, essa não é legal. É fora d'água, né? Essa não é tá mais preparado. mas é um pouco mais perigoso. Mas aí você faz com oxímetro, medindo. Você busca uma saturação no oxímetro ali. Tem um treino que é legal, que é assim, você fica a apneia estática sentado, solta o ar, dá uma hiperventiladinha assim, aí solta o ar todo e fica assim uns 30 segundos em apneia estática. Aí depois que deu os 30 segundos, você vem e faz aquele agachamento aqui, tipo o wall sit, que é assim, né? Aí tu fica mais 30 segundos ou 1 minuto, até chegar a saturação de 85, 90, mais ou menos. Aí faz isso 10 séries, por exemplo, de 85. Você pode medir muito o nível da intensidade do seu treino pela saturação de oxigênio, usando o oxímetro. Entendi, legal. Qualquer coisa abaixo de 90 ali já é um estímulo bem interessante para a apneia, quando você está fazendo de saturação de oxigênio, né? Bacana. Eu vou liberar algumas perguntas que o pessoal está fazendo aí na nossa live, que aí depois eu vou encerrar a live, vou responder a pergunta da rapaziada aqui e a gente vai continuar o nosso happy hour aqui. Então vamos... E vai ter um sorteio, mas isso tudo eu já vou ter encerrado a live. Pergunta aí, Vanessa, quem está... Ah, tá. Manobra de equalização. Vamos falar bem rapidinho de manobra de equalização. A Vanessa leu ali falar sobre manobra de Frenzel, que é um tipo de equalização sem pinçar o nariz, sem usar a mão. É porque você tem tem essa que é BTV, que você faz hands-free, né, sem a mão, que são... Eu já tentei de tudo quanto é jeito, não consegui desenvolver. Tem gente que tem curso só para isso. Tem gente lá fora que ensina você a equalizar sem as mãos. O Diego eu sei que consegue muito fácil, né? Tem gente que tem abertura mais fácil, né, da trompa, do tubo auditivo. A Frenzel, basicamente, é a manobra que você usa só o ar da boca para equalizar. Você não usa o ar dos pulmões. Então, por exemplo, se eu abrir a boca e soltar todo o ar, ó, pelo nariz, ó, significa que o ar está passando do meu pulmão para o meu nariz. Ó, agora vamos ver como é que é o controle da glote. Enchi os pulmões. Abri a boca. O ar saiu? Não. A glote está trabalhando. Agora, se eu relaxar, o ar sai, beleza? A Valsalva, que é uma manobra comum, o ar vem direto do pulmão com a glote aberta e passa pelo nariz e a pessoa sopra contra o nariz e joga o ar. Essa manobra não funciona na apneia muito. Quando a pessoa está com o pulmão comprimido, ela nem consegue jogar o ar do pulmão para cima. Aí ela tem que usar só o ar da boca, que é a manobra de Frenzel, que você, pinçando o nariz também, você pode fazer o T, o K, tem algumas posições da língua. Por exemplo, pinça o nariz e pronuncia como se fosse o T, assim, ó. Experimenta. Como se tivesse um T, assim, ó. Equalizou? Significa que você está usando só o ar daqui de cima. Agora, vamos pronunciar o som de K. Bota a língua para fora e pronuncia, bota a língua para fora e pronuncia assim, ó, K, K, ó. Equalizou? Só que você vai fazer isso com a língua para dentro, embaixo d'água. Aí significa que a base da língua está empurrando o ar contra o céu da boca. Você vai ver que você consegue fazer essa manobra até sem ar nenhum no pulmão. Ó. Solta todo o ar. Experimenta fazer o T. Você vai ver que equaliza. Se você tentar fazer a Valsalva, não vem. A manobra de sem o ar, eu não sei se o Diego tem gente que mexe a mandíbula, mexe um pouquinho para o lado. Eu nunca consegui fazer direito. Consigo fazer muito pouco quando a variação de pressão é pequena.
Isso varia anatomicamente, né, a tuba auditiva de uma pessoa para outra. Só quem tem a tuba mais permeável consegue fazer essas manobras mais avançadas sem a mão e tal. Mas é treinamento e principalmente relaxamento. O cara que não está relaxado, musculatura contraída, seus músculos se contraem para te proteger. E eles contraem primeiro a musculatura para proteger os órgãos mais vitais e mais sensíveis, olho e cérebro. Então a musculatura da face se contrai e aí a tuba auditiva está cheia de músculo em volta, a musculatura contraída acaba fechando ali a tuba, o cara não consegue equalizar. É um ótimo jeito do teu corpo parar de descer, para o que você está fazendo e volta para o meu mundo. Então a falta do relaxamento, da adaptação ao meu O relaxamento da face, galera, influencia muito na equalização. Se a água está fria, também vai atrapalhar por causa disso. Né? Vai. Mais alguma pergunta aí da galera? A galera perguntou, como a apneia estática se traduz em tempo de fundo na caça submarina? Existe uma proporção? Uma proporção de quanto tempo fica Cara, tem estática e o você grosso pescando. modo que era metade, mas é uma pessoa que ficaria... Mais ou menos o que eu falo também. Aí vai depender do relaxamento do cara no mar. Né? Mas não quer dizer... Às vezes as pessoas têm uma estática maravilhosa, mas não tem a capacidade de Vamos descer. botar aqui uma média, seria metade, né? Metade. Mais ou menos. Se você consegue ficar mais do que a metade do teu tempo de estática no mar, tá ótimo. Se você fica menos, você pode desenvolver um pouco mais isso daí para conseguir chegar mais perto. Mas não é um cálculo, ele é bem empírico, assim, bem de cabeça. só Não é uma regra, tá? Um chute, uma média. Mais alguma pergunta lá, Vanessa? Por que fica muito difícil equalizar abaixo dos 25 metros? Por que é mais difícil equalizar abaixo de 25 metros? Quer responder? Eu quero responder. Não, vai lá. Tá, então, a pressão vai aumentando. Chega uma profundidade que, a maioria das pessoas nos 25 metros, você está só com o seu volume residual. Então, você não consegue mais jogar ar para equalizar. Aí, você vai ter que ter feito o que a gente chama de manobra de mouthfeel antes, que é encher a boca de ar. Antes de ficar difícil, você vai... Aí, joga até a mandíbula para baixo para caber mais ar. E vai usando o Frenzel, pinçando o nariz, ou tem gente que deixa a trompa aberta e vai equalizando sozinho, só com esse ar da boca. Não pode deixar, um erro clássico que acontece com o apneísta é esse, ele está com ar na boca e o pulmão está doido para pegar esse ar de volta. Se ele abrir a glote, ele chupa e depois você não consegue mais equalizar. Então a pessoa tem que manter esse controle da glote. São vários exercícios que você vai fazendo de equalização, de controle da glote, para que esse ar não volte, você consiga usar só esse ar. Se a pessoa fizer uma mouthfeel, 20 metros, ela consegue ir a 100 metros só com esse ar da boca. Resumindo... Equalizando, né? Equalizando. Resumindo, a 25, 30 metros, começa a faltar ar. Começa a faltar ar para equalizar, porque está tudo comprimido. Uma parte considerável do ar está na máscara, né? Você vai soltando o ar para a máscara... Então... eu tenho uma dica até para equalizar o ar da máscara, você vai usar Frenzel também. Só que, se você tentar soprar, usar o ar da máscara usando o ar do pulmão, vai te prejudicar. Você também não vai conseguir. Aí o ideal é você fazer a Frenzel e quando estiver fazendo a Frenzel, faz assim, ó. Aí você tira um pouquinho junto, ele equaliza a máscara junto. Entendi. Mais uma pergunta aí, Vanessa? A galera tem a dúvida da diferença de fibra de carbono para fibra composta no mercúrio abaixo dos 10. Se tem diferença, não tem? Diferença do material das nadadeiras, né? Fibra de carbono, fibra composta. Existem nadadeiras de fibra de carbono ruins e existem nadadeiras de fibra composta muito boas. Então você tem que escolher uma marca legal, testar, experimentar, ver um amigo que tem, para você escolher uma nadadeira legal para você. Não significa que um material é melhor do que outro, existem fabricações melhores uma do que as outras. Aí ele perguntou abaixo de 10 metros. Quanto mais fundo, maior vai ser a diferença que uma nadadeira boa de uma não tão boa vai te ajudar. Mais alguma? Foi? Então, galera... O pessoal queria saber sobre equipamentos, roupas, nadadeiras. Vem aqui na loja. O pessoal está perguntando sobre nadadeiras, roupas e tudo que a gente tem aqui. A gente é representante de 8 das 10 maiores marcas do mundo de equipamento de pesca sub, com muito orgulho, confiança que a gente adquiriu dos clientes e dos
fornecedores ao longo de todos esses anos. A gente tem o nosso site, pescasub.com.br, e a gente está fisicamente aqui, Rua Miguel Couto 35, Sala 702, no centro do Rio de Janeiro. Galera, mais uma vez, obrigado por vocês terem vindo aqui. Muito obrigado para quem está acompanhando aí ao vivo. Muito obrigado por Ricardo, como sempre, muito técnico, muito informativo, ajudou pra caramba a gente aqui. Ricardo, valeu. Eu vou encerrar a live. Palmas. Eu vou encerrar então aí nas nossas redes sociais, e que a gente vai ficar aqui numa resenha, a gente vai fazer um sorteio de equipamentos e tudo, mas podemos ficar só por aqui. Obrigado, galera. Obrigado, galera.